você está entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o 472º episódio do podcast, patrocinado pela ExpressVPN e apoiado, como sempre, pelos nossos queridíssimos e queridíssimas mais detêncios e mais detências, que vão em gigahertz.fm/apoio e escolhem o valor que elas querem apoiar e, dentre as vantagens, recebem a edição sem edição. A gente acaba de gravar o episódio, já sai num feed específico para cada pessoa, tem um link específico para assinar e receber o episódio sem cortes, com erros de gravação, ou pelo menos um palavrão que o Rambo soltou aqui no pré-gravação. Eu sou o Marcos Mendes e assim como toda semana estão por aqui o Rambo e o Arthur de Vigir. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo certo. Foi um palavrão levinho, não se preocupem. Eu já não lembro mais qual foi, mas me marcou. Eu também não. Foi o nome de uma cidade dos Estados Unidos, o começo do palavrão, que começa com B. E fica em Massachusetts. Eu pensei em Ohio, mas isso não é palavrão. É. Eu tinha um professor que sempre falava, né, a letra B de Boston. Eu tinha uma falava B de Bosque quando eu tava na escola. Enfim, vamos começar com os follow-ups aqui sobre as últimas semanas. E a pergunta que rendeu follow-ups, é claro, né? O Content mandou pra gente sobre a pergunta de preferências de volume na TV. E o Rodrigo Castro, abraço pra ele, falou o seguinte: desde que eu comprei uma soundbar pra TV, não consigo encontrar um valor do volume do som que fica bom. E o fato da Apple TV não mostrar o número me incomoda. Mas sendo áudio externo, eu entendo o porquê. Tem coisa que botando no 15 fica ok, tem uma coisa que eu tenho que colocar no 23, no 24 pra ficar audível, aí logo depois vem uma cena com um barulho mega alto, estrondoso, aí a sala inteira, né, faz barulho, por conta até do subwoofer também. Ele brincou e finalizou: problemas de primeiro mundo. O que certamente algumas pessoas estão pensando, mas eu consigo me compadecer com você, Rodrigo. É difícil, né? Eu entendo também. E ultimamente eu não sei o que tem acontecido, não sei se foi alguma atualização na minha TV, o que foi, mas o que tem de conteúdo com a voz mais alta do que desculpa, ao contrário, né? Com a voz mais baixa do que o conteúdo externo, nossa, tem me incomodado tanto. E aí quando entra a música do episódio, estoura o som da televisão, tá? Não sei o que tá acontecendo ultimamente com os aplicativos de streaming que tem acontecido isso. Na Apple TV eu deixo ligado aquela opção Reduce Loud Sounds, que daí dá uma segurada. Tem duas coisas. Eu ia falar isso do Reduce Loud Sounds e tem uma outra coisa também que é o seguinte: eu vou até deixar aqui na descrição um vídeo que eu acho que é do pessoal da Vox que fez, que é sobre como a produção audiovisual hoje em dia tá priorizando. Aí é mais pra cinema, tá? Você tem aquelas salas de cinema que tem toda uma estrutura enorme, bacanuda, pra ter o som perfeito, o surround, etc, etc. E quando eles vão passar na TV, não tem, na maioria das vezes, não tem um retrabalho de remixar o conteúdo inteiro pra ficar bom na caixa de som da TV, ou na soundbar, ou na casa do 5.1, que seja lá da casa das pessoas. Então o som dá uma apertada, uma comprimida, e o que sofre principalmente é diálogo. Então isso entra um pouquinho. E aí você pega, por exemplo, gente que nem o Christopher Nolan, que parece que o objetivo dele é você não conseguir entender o que está sendo dito. Você pega até você pega os testes os primeiros testes lá do filme do Batman dele, como é que chama o vilão que tem a máscara, o Bane? O Bane. Que, cara, não dá pra entender nada o que ele fala. Tem no YouTube, se tiver também fácil de achar, eu coloco aqui na descrição. E aí preciso regravar as vozes do Bane específico. E também Tenet, cara, Tenet é impossível de você escutar. O americano fala: o que esse cara tá falando, cara? Não dá, né? Mas aí é coisa dele. De resto, o problema é você pegar um negócio que tá, sei lá, eu vou exagerar pra passar o ponto aqui, em 192 canais e esmagar pra 2. Não tem muito o que fazer, você perde mesmo, né? Então tem um pouco disso pra esses casos. Série eu não sei, então deve ser no meio do caminho aí, né? E cada TV tem um som, um jeito diferente. Mas uma coisa que é importante, eu falei que a gente deixa aqui no volume, né? No 13 na sala e no 15 no quarto, é porque a gente tende a ver as mesmas coisas quando não tem coisa nova pra ver. Então é ou Friends, ou How I Met Your Mother, sei lá, essas bobeirinhas pra ligar e dar risada e relaxar depois do dia pesado, né? Então essas coisas também tem um volume meio fixo. Se fossem coisas diferentes que você tá ouvindo, talvez a gente mudasse um pouquinho o volume com mais frequência. E seguindo, e ainda sobre isso, o Deblin Prado falou: acho que o Content levantou mais um tópico perpétuo. Volume da TV quebrado não dá, né? De 17, 13, que eu falei que eu uso. Aqui é terminado ou em 0 ou em 5 sempre. 25 na sala, 10 no quarto. Que ele falou que são TVs da Samsung e da LG respectivamente. E ele complementa: uma mania que eu tenho é, na hora de desligar a TV ou o rádio do carro, sempre abaixo o volume para evitar sustos quando for ligar de novo. Excelente dica. Na TV ele deixa no 0, no rádio deixa no 2. Deblin, 2 é número quebrado, não quero te dar finiquito. Assim evito aquele impacto
na hora que eu ligo os aparelhos. 2 é um número redondo. É porque áudio de carro é meio estranho, realmente. Parece que a partir do 2 ou do 3 ele vira 50. Não tem um meio termo. É exponencial. Você... Sendo que volume deveria ser logarítmico, né? Não, é muito absurdo. Eu não consigo entender o volume de carro. Esse eu desisti completamente. Mas isso de tirar o som da TV é uma coisa que me irrita muito. E era uma coisa que a Ana fazia muito aqui em casa. E aí a gente... Toda vez que ela tirava, eu ligava a televisão e falei, ué, o que tá acontecendo que tá sem som? Aí eu, tá bom, a Natasha tirou. Aí eu, pô, por que tirou? Não sei o que e tal. Mas eu não gosto disso. Eu deixo sempre com volume e prefiro levar o susto. Pois é, e vocês nunca criaram um app que tem uma UI de indicador de volume, eu imagino. Não. Porque vocês não imaginam o quanto faniquito existe ao redor de ajuste de volume. Eu sei disso porque eu recebo feedback. Tipo o quê? Cara, coisas muito específicas, assim... eu queria que fosse de 1% em 1%, aí o outro quer que seja de 5 em 5, aí o outro quer que seja de 3 em 3, sabe... Gente, não dá. Eu não vou fazer 1 milhão de combinações pra... E tem um detalhe que, assim... No caso específico do AirBuddy 3, ele só mostra o volume que você está setando no Mac. Então é o Mac que controla os pontos de volume. Uhum. Só que, primeiro, o Mac hoje em dia não mostra mais por número, não tem um número e não tem nem mais os tiquezinhos ali, né, que tinha no indicador antigo. Eu ainda só de birra faço os tiquezinhos que eu seguro o shift pra fazer ajuste de volume só pra ouvir os tiquezinhos, porque eu acho satisfatório. Mas ele mente. Então, tipo, quando ele tá mostrando o que parece ser 50%, se eu não me engano, é 57%, uma coisa assim. Ah, que malandro. O Arthur acabou de descobrir uma coisa nova aqui, tô vendo no vídeo. E aí, no AirBuddy aparece 57%. E aí a galera, pô, mas tá na metade, mas é 57%. Tá bom, eu vou ter que mudar o app pra ele mentir o volume. Ai, que saco, sabe? Quem é programador sabe que irrita quando você tem é tão bonitinho, a informação tá ali, eu jogo pra UI. Aí agora eu tenho que criar todo um esquema pra mentir, criar uma escala pra escalonar o volume, e daí se a escala não for perfeitamente exponencial, logarítmica, linear, qualquer coisa, aí você tem que criar tudo... É chato. E don't get me started, o trabalho que deu pra não aparecer o indicador de volume quando os AirPods estão ajustando o volume por causa do Personalized Volume lá. Ah, nossa! Cara, eu vou falar sobre isso no Stack Trace, eu acho. Tá. É um inferno. Enfim, rant. Eu descobri agora que eu só vou aumentar o volume ou baixar com o shift apertado, porque esse som é tão legal. Por que tiraram? Mas dá pra ligar mesmo no System AirBuddy. Settings tem um toggle, você pode ligar, aí ele faz o barulhinho. Ah, é? Não sabia, olha. Eu já tinha reparado o lance do volume no AirBuddy, porque assim, a progressão é, por exemplo, pelo menos pra mim aqui, né? 50, aí eu subo um pontinho, 58, 62, 71, 75, 83, é quase no shuffle progressivo, né? Mas eu suspeitei que fosse assim, se tá parecendo tão quebrado assim, o Rambo não teria deixado passar, e não é um erro de cálculo. Então deve ser alguma coisa que ele só tá puxando e exibindo o número, como é que tá passando. Justamente porque não tem cálculo, né? Vai ter que ter cálculo. É que, na real, eu desanimei desse negócio do volume aí no AirBuddy, porque, na real, eu tô com isso desligado aqui no meu AirBuddy, porque no macOS 26.3, a Apple usou um recurso de segurança que eles introduziram por causa de um CVE que eu reportei para impedir que apps de terceiros impeçam o sistema de exibir o negócio de volume do sistema. Então eles fizeram isso, e aí o recurso que eu usava no AirBuddy para não mostrar o ajuste de volume do próprio macOS quando ajusta o volume, quebrou no 26.3 e não existe outra forma de fazer isso de um jeito aceitável que não fosse com permissão de acessibilidade, que eu já falei que eu evito ao máximo. Então daí tipo, ninguém vai usar isso aqui mesmo. Aí porque até se você instala o AirBuddy 3 pela primeira vez no macOS 26.3 para cima, ele já deixa desabilitado por padrão o feedback de ajuste de volume. Porque não faz sentido aparecer o do AirBuddy e o do macOS ao mesmo tempo. Só que o do macOS tem 2 problemas. Ele não aparece quando você ajusta o volume usando os AirPods, tipo, mexendo nos AirPods. Sim. E ele aparece quando os AirPods estão ajustando o volume por causa do Personalized Volume.
Que o AirBuddy... Faz todo sentido. Ai, que inferno. E eu tenho um feedback do primeiro beta do macOS Tahoe sobre isso e até agora a Apple não ajustou. Motivo 1.416.725.337, pelo qual não sou desenvolvedor. Tá tudo funcionando, tá tudo bem. Aí vem o update do sistema e buga e você não tem como... Nossa, não. Motivo 1 bilhão, porque um dia eu vou deixar de ser desenvolvedor. Nossa, cara. Tem que estar com a terapia muito em dia, né? Pra mim, não. Agora, sobre café, o outro tema eterno aqui do podcast, o Thomas Gustavo falou o seguinte: por culpa de vocês, botou culpa entre aspas pra dar uma aliviada. E do James Hoffman, comprei o AeroPress. Aí ele falou, então eu pergunto pro Marcos, você pode compartilhar sua receita? Eu tô usando a Ultimate Technique do James Hoffman, mas tô aberto a testar receitas diferentes. Antes de eu passar minha receita, eu acho que vocês também têm atualizações cafezísticas pra passar aqui pra todo mundo, né? Pois é, por culpa de vocês, eu também comprei uma AeroPress, olha só. A minha Você tinha não quebrado. Então, a minha tinha quebrado. Ah, né? Ela caiu no chão e espatifou. Não era uma original, na época eu até comentei com o Mendes que eu comprei uma no AliExpress, mas era idêntica à original e funcionava muito bem, mas quebrou. E aí agora sim eu comprei uma original, enfim. E eu fiz um café hoje, inclusive, até postei no meu Instagram a foto. Eu fiz um geisha com uma receita meio aleatória. Inclusive eu tô usando um aplicativo chamado Aromatic, que tem cafés, tem várias receitas de cafés diferentes. E aí eu tô ali escolhendo uma ou outra para fazer uns testes. Teste de gramatura, de finura ali da moagem também. Mas é realmente muito bom, né? É muito prático. Eu gosto do AeroPress porque é bem prático e rapidinho de fazer um café. Eu também andei dando uma revisada nos equipamentos de café aqui. Na verdade, já fazia algum tempo que o Rafa tava me pressionando pra a gente voltar a fazer o café e tal. Ele nem toma tanto café, mas ele gosta de fazer. Ele gosta do ritual, mas não gosta tanto de tomar o café. Mas ele bebe café, mas não tanto quanto eu. Mas enfim, aí eu resolvi colocar isso em prática com a inspiração aqui dos nossos papos. E a AeroPress que eu tenho, eu não faço ideia se é original. Tem como que eu sei se é original? Tem algum telltale assim? Não dá gosto de plástico no café? Pode ser. Tem um retrogosto de PVC. Não sei. Eu chutaria que só de ter um nome ali bonitinho, aquela caixa que eu acho que eu mandei a foto pra vocês, né? Uma então caixa toda bonitona. Hexagonal. E eu lembro que não foi barato também quando eu comprei. Tem esse ponto. Porque quando eu comprei no AliExpress a minha AeroPress que não era original, né? Ela não veio naquela caixa bonitinha, porque ele vem numa caixa bonitinha que parece chocolate, toda vermelha, cheia de coisa. Essa que eu tinha comprado no AliExpress veio bem simples, quase, acho que veio embalada no plástico bolha e é isso. A única diferença é que ela veio com um porta-filtro de papel, que inclusive a AeroPress não veio. E eu tô usando dessa do AliExpress pra colocar os filtros, e aí fica bonitinho. Então, aí dei um upgrade aqui, eu comprei como é que é a marca mesmo do V60? Hario. Comprei a V60, bem basiquinha, que é o vidrinho embaixo com o porta-filtro em cima, e aí vieram alguns filtros junto, mas quando eu for comprar filtro eu vou ver o guia de filtros do James Hoffman pra ver qual é o filtro, né? Mas assim, fiz já café nela, gostei bastante. Aí, pra vocês verem, isso é um negócio de pirâmide quase, que aí você vai vendo e vai puxando. Aí eu percebi que eu não tinha uma chaleira muito boa para colocar água no V60, porque você tem que colocar água com cuidadinho, né? Tem todo, né? Tem inclusive um vídeo do James Hoffman muito bom, que a gente pode deixar o link aí sobre o V60. Então eu comprei uma chaleira gooseneck, né? Bico de ganso, que é aquela que tem o pescocinho ali fininho e tal, baratinho. Não foi tão baratinho assim, agora eu vi o preço de novo. Não parecia não. Não, esquece o baratinho, né? Mas enfim, a gente deixa o link aí, mas é boa, eu já testei, é muito boa. Ela tem o ajuste de temperatura, então você pode colocar ali a temperatura certinho, embora
eu geralmente uso cafés de torra mais escura, que eu gosto mais, e segundo todos os vídeos do James Hoffmann que eu já vi, para café escuro, torra escura, você usa água fervendo, e é isso, porque senão não fica tão legal. E pelos meus testes também eu prefiro o café escuro com a água fervendo, é o que dá o resultado que eu gosto. E aí a Aeropress, por enquanto eu tô usando a que eu tenho, que fica um gosto, um buquê de plástico, notas de plástico, mas eu vou resolver isso quando tiver disponível a de inox. E aí eu comprei também, porque eu tava usando aquele moedor mequetrefe que é tipo um liquidificador, né? Que não fica direitinho, assim, porque ele não moe numa proporção exata, então você meio que controla ali pulsando e vê até ficar não fica legal. E aí um pouco fica mais grosso, um pouco fica mais fino. Aí eu comprei, e aí esse foi o gamble da vez. Eu baixou um espírito de Giva em mim e eu entrei no AliExpress e eu comprei o Automatic Burr Mill Coffee Grinder Electric Coffee Bean Grinding with 28 Adjustable Gears for Espresso French Press Drip Coffee. Da Genuine Store, super confiável. Enfim, e o de 220 volts é mais caro por algum motivo, né? Até falei pra vocês que eu comprei um equipamento essa semana, que eu fiquei surpreso que o 220 era mais barato. Esse a gente fala semana que vem, mas não era de café, já fica o spoiler. Mas enfim, eu resolvi arriscar. É 170 e poucos reais com imposto, coisa deve ter dado uns 200 reais. E, cara, é bom, o negócio funciona de verdade. Assim, claro que não tem um acabamento, né? É um moedor baratinho, mas eu olhei bem, assim, o mecanismo mesmo de moagem dele é bem feitinho, todo metálico, certinho. O ajuste ali do nível de moagem também é bem bonitinho. Ele tem um negócio de você selecionar, tipo, qual é a quantidade de café que você quer moer, que eu achei totalmente desnecessário, porque é basicamente um timer de quanto tempo ele vai ficar moendo. Eu controlo isso colocando a quantidade de café que eu quero, e aí, pelo barulho, você percebe quando acabou o grão ali. Mas eu testei e ele moe perfeito, assim, fica bonitinho. Não explodiu em 2, 3 usos, então tá bom o negócio. E também tem um detalhe que ele é relativamente pequeno e eu não deixo ele em cima da bancada. Tem uma gavetinha ali, uma portinha de armário das coisas de café, e ele fica ali. Então o fato do acabamento não ser bonito não faz diferença, que eu pego, uso, guardo, pronto. Então, pra quem estiver procurando umas opções, né? A chaleira é cara, mas esse moedor aí é baratinho e faz o trabalho. Eu tava pesquisando há meses o melhor moedor que eu puder... quer saber? AliExpress, porque tu tinha moedor de R$2.000. Tem aquele bonitão que eu mandei pra vocês, que meu irmão tem. Cara, a coisa mais linda, acho que é da Fellow, mas aqui no Brasil tem menor chance, melhor quando é muito caro. E o pessoal, até foi o Henrique Félix mandou aqui no chat do YouTube recomendando o canal brasileiro, o Não Sou Barista. Eu ia até falar desse canal, inclusive, é um canal muito bom pra quem curte café, e ele faz alguns comparativos entre equipamentos mais baratos, equipamentos mais caros, alguns até do AliExpress, e teve um comparativo que ele fez que foi bem legal, que foi extrair um café do V60 e um café Melita, né, no cone, né, da Melita, que é aquele de plástico, mais compridinho, e aí ele comparando o gosto do café, porque só por ele ser mais compridinho e não ter esse formato de cone exatamente, já sai um café diferente, então é bem legal. Eu curto muito esse canal, um canal brasileiro, recomendo. Todo mundo que curte café, ele faz alguns experimentos, ele dá dicas de equipamentos. Então, por exemplo, o equipamento do AliExpress, ele recomenda sempre a Tree Bomber, Time More e equipamentos assim, que são, de novo, um pouquinho mais caros, talvez com os impostos passem ali do limite mais aceitável, mas são umas marcas bem interessantes também. E, de novo, é um canal do Brasil, né, brasileiro, então às vezes é mais fácil de encontrar um ou outro equipamento, uma recomendação que ele dê. Pô, legal, não conhecia. E, assim, faz sentido pagar um pouquinho mesmo a mais, porque senão você vai comprar um negócio, vai usar 3 vezes, vai soltar uma mola
uma peça vai ficar desrosqueando. Cara, aí você não vai jogar fora, sabe? Então, o que é muito barato tem motivo, é meio vagabundo mesmo. Exato. Uma coisa que mexe com, assim, temperatura, pressão, uso constante, vai quebrar se você não comprar um que seja decente. Exato. E eu comprei também uma balança, porque boa. Eu tenho uma balança digital já aqui, que eu já falei aqui que eu gosto de medir tudo por peso, quando eu vou fazer principalmente coisa de confeitaria, massas, etc. Mas essa balança, ela é usada para muitas coisas e fica flutuando ali em diferentes pontos da cozinha. E aí eu também queria uma que tivesse o timerzinho ali na própria balança, porque ficar botando no celular é chato. E eu não gosto de usar app para isso também. Eu testei aquele Feel-True, é legal, mas é muito complicado. Essas coisas eu prefiro analógico, assim. Tudo bem que a balança é digital, mas enfim, não smartphone, né? E eu gosto de colocar as receitas no Notes ali, mas fora isso, não. E aí eu comprei uma que é... antes de eu falar que é barato, deixa eu ver o preço. Tá, 140 e poucos pra uma balança boa, é ok. Vou mandar o link aqui, vai estar o link nas notas do episódio também. Essa eu comprei no Mercado Livre, funciona, é boa, já testei. A interface dela é um pouco queixo duro, mas funciona. Realmente, você agora faz parte da pirâmide do café, né? Tá completo. Não, pior é que eu já fazia parte, né? Só que agora eu entrei mais ainda na pirâmide. Tô doido pra receber visita pra fazer café no V60 pra todo mundo. Sai atrás do prédio. Tá ocupado, vem cá. Você falou da chaleira elétrica, eu comprei no AliExpress. Também não é uma marca confiável nem nada. Não sei se eu posso recomendar, mas eu vou mandar o link aqui pro Mendes pra depois colocar na descrição. Chaleira no AliExpress eu já não sei se eu teria coragem, porque é um negócio que esquenta. Então, já Tudo tem bem mais que o moedor é um negócio meio assustador também, mas sei lá, ele não foi feito pra esquentar, né? Cara, depois que o pessoal mandou follow-up para de trabalho falando que comprava tipo chá na Shopee, eu já tenho ela desde 2024, nunca deu problema. Então tá de boa. Funciona muito bem. Eu coloco essas coisas todas na descrição. Agora, voltando à pergunta, pra falar de receitas, eu uso, na verdade, a proporção. Meu irmão fez um trabalho muito bacana. Uma vez ele compilou várias das receitas que tem pra AeroPress, Chemex, Bhouse, o Rario, V60 mesmo, etc. E tem ali as proporções, método de preparo. Eu uso no AeroPress normal a receita que tá lá pro AeroPress invertido, que a gente já fala o que é, pra quem não conhece, né? Então, o que é? São 16 gramas do pó de café, você esquenta a água, coloca 50 gramas da água, dá uma misturada, deixa sentar alguns segundinhos, aí você completa com o resto de 220 gramas, dá mais uns segundinhos, mexeu mais um pouquinho, aí eu vou apertando bem devagar. Se apertar muito rápido, não extrai. Se apertar muito devagar demais, extrai demais. Então, aí vai no feeling, não tem o que fazer. Depende do grão também, né? Da torragem. E aí vai abrindo. E depende do que você gosta também, né? Exato, exatamente isso. Então, teoricamente, a proporção de 14 para 1, mas se o grão for uma torra muito mais clara, aí eu deixo ele extrair um pouquinho mais antes de finalizar ali, de apertar. E o AeroPress invertido, que o AeroPress é aquela coisa, você tem um filtro redondo embaixo, e você bota o pó de café, você bota a água, mistura um pouquinho e aperta um êmbolo. O invertido que as pessoas fazem, elas encaixam o êmbolo, aí deixam ele de ponta cabeça, né? Colocam o pó de café, colocam a água com o êmbolo encaixado para ficar ali fazendo um pouquinho da extração sem nada passar pelo filtro e vazar no copo. Aí depois coloca o filtro, vira rapidinho de ponta cabeça, faz uma meleca sempre, ou pelo menos aqui em casa é assim, e aí extrai o resto. É pra deixar um pouquinho, quase um método de prensa francesa dentro do AeroPress, Inception de métodos. Mas eu nunca, se eu quiser fazer uma coisa assim, eu faço com a prensa francesa. Então, eu nunca vi muito benefício pro meu dia a dia. Mas a receita, a minha padrão aqui, que eu faço todo dia e à tarde, às vezes à noite aqui em casa, é essa: 16 de café, 220 de água, coloca 50, mistura um pouquinho, espera um pouquinho, coloca o resto, fica bom. Eu sigo basicamente a Ultimate Technique lá do James Hoffmann, mas a proporção é mais parecida com a sua. Eu não sei se você reparou isso também, mas eu tenho a impressão que as proporções dele sempre resultam em um café fraco pro meu gosto. Assim, essa Ultimate é 11 gramas, né, de café, é muito pouco. Na minha opinião, é muito pouco. Nossa, assim, pouco. Eu gosto daquele café que você não enxerga o fundo da xícara. Uma xícara normal, assim, ela cheia, você não consegue enxergar o fundo da xícara através do café. Se dá pra enxergar, pra mim é porque o café tá fraco e eu consigo sentir um aguado, assim. Eu gosto do café bem forte e eu
eu gosto do amargo também do café, que eu tenho a impressão que o James Hoffmann não é tão fã do amargo do café, que ele sempre menciona pra não ficar tão amargo, né? Então, claro que depende do café, né? Pode ser que tem cafés que fiquem amargos a ponto de ficar intragável, mas eu gosto daquele amargo do café e tal. E eu também não gosto muito de acidez no café, que aí se você extrai menos, extrai mais acidez e a temperatura mais baixa também. Expresso mal tirado, que foi coisa de bateria, que fica nem ácido, é um alcalino, sei lá, é muito forte, assim, né? Aí é o amargo que agride, aí não é bom, né? Mas quando o café, o grão é mais doce, eu prefiro fazer ele um pouquinho mais diluído. Fica aquela cor caramelo na xícara. Ainda mais se for uma xícara, um vidro completamente transparente, você olha e fala, cara, você botou, sei lá, syrup aí dentro, não é café, né? Então, mas depende um pouquinho de qual que é o grão mesmo. É o melhor café que eu já bebi na vida, ele era clarinho. Clarinho, assim, de eu olhar e falar, nossa, esse negócio tá fraco, né? Eu tô vendo quase o outro lado da xícara. O que é isso? Melhor café que eu bebi na vida. Então. Depois que eu aprendi isso, eu mudei bastante, assim, como eu fazia. Eu também gostava só de café muito escuro, muito forte. E aí depois que eu comecei a mudar. Mas realmente é de gosto, né? Cada um. E depende muito também da torra do café. Um café mais escuro, ele vai ser um café mais escuro também. Eu também curto bastante torra clara, então... Esse lance da cor é só uma referência visual, exato, né? Obviamente eu não vou julgar se o café é bom ou ruim pela cor. Eu vou tomar e se eu gostar, tanto faz a cor. Pode ser totalmente transparente. Se tiver exatamente. bom, é o que vale. Quem quiser mandar pra gente as preferências que vocês têm, é só mandar, tá? Agora, sobre o papo de CNH que a gente bateu semana passada, Emanuel lembrou que CNH vencida não vale pra embarcar em voos nem nacionais. Asterisco. Ele falou uma vez quase... Tá, a gente já coloca pra falar o que é. Ele falou que uma vez quase deu ruim pra mim, ele diz assim, porque eu tava com menos de 30 dias da carteira vencida, quer dizer que eu ainda tava autorizado a dirigir com ela, mas no aeroporto, pra fazer o check-in, não valia. Ele falou que é absurdo do ponto de vista até lógico. Hoje em dia, com o CPF, que também está no documento do carro, o agente de trânsito consegue puxar a sua CNH sem precisar de cópia física, mesmo no celular. Ele falou também, por experiência própria. Então, eu embarquei em vários voos nacionais com a CNH vencida. Então, cara, essas coisas não recomendamos. Envolve um ser humano julgando... Mas existe... tem toda uma jurisprudência, tem resolução de sei lá quem, tem toda a documentação. Eu tenho toda a documentação salva no meu celular, porque se quiserem implicar, eu tenho ali, eu vou brigar, porque eu estou certo, né? Eu vou dirigir o avião? Não. Então deixa eu entrar nesse negócio. Agora, eu não sei também porque eu nunca faço check-in no aeroporto. Aí eu não sei se talvez não foi porque ele falou do check-in, não do embarque, né? Porque eu sempre chego já com cartão de embarque aí, né? O que faz menos sentido ainda, porque você pode fazer check-in no celular sem documento nenhum. Então, pra que precisa da CNH dentro da, né? Assim, não que eu tô dizendo que eu recomendo, eu tô dizendo assim... Se perdeu o voo, a culpa não é do Rambo. Se perder o voo, a culpa não é minha, mas legalmente, tecnicamente, moralmente... tem que aceitar. O Henrique falou aqui, ó, na Austrália, no voo nacional, não checam nada da passagem. Quer dizer, além da passagem. Eles nem batem documento pra ver se é mesmo a pessoa. Eu tava conversando com uma pessoa que tem algumas décadas a mais de vida. Não quero nem falar quem que é pra não expor. Eu falo assim, quando a gente era mais jovem, eu comprava passagem da minha irmã, ela voava. Sim. Eles nem olhavam, era nem, sei lá, um cara e um cara, era um cara e uma mulher, sabe? Também esse negócio de a gente chegou no aeroporto, vai lá, né? Você tá com um papelzinho, você só chacoalha o papel assim e entra, beleza, era bem mais tranquilo esse tipo de coisa. Aparentemente na Austrália ainda é assim. Inclusive eu vou contar um segredo sobre esses voos que eu fiz com a CNH tecnicamente vencida. Eu tava com o passaporte na mochila. Tinha backup. Qualquer coisa, não, peraí, desculpa, eu me enganei. Seguro morreu de velho. Não ia arriscar, né? Eu vou renovar, eu só tô procrastinando. Mas enfim, eu tive uma situação curiosa. Na edição sem edição, quem escutar vai saber de qual exame eu tô falando. Mas eu fiz um exame médico, né? Sério, que o resultado é importante. E se fosse outra pessoa fazer o exame no meu lugar... dependendo do motivo pelo qual eu estou fazendo esse exame, poderia haver uma falsificação. Eu fiquei chocado que não pediram o meu documento em nenhum momento. Eu fui lá para fazer o exame, eu fiz o exame, eu fui lá buscar o exame, não pediram o documento. Simplesmente não pediram. Nossa. Tipo, pediram quando eu fiz o agendamento, que eu fiz via WhatsApp, pra variar, aí pediram, né, tudo, mas tipo, poderia ter ido outra pessoa.
eu não vi a pessoa olhando lá no cara crachá pra ver se era realmente a pessoa. Então, sei lá, o meu irmão poderia ter ido fazer por mim, talvez, que eu engano. Eu achei bem esquisito, né? Não vou falar qual hospital que foi, não vou falar, né? Mas foi esquisito. Tem um filme chamado Gattaca, que é com o Jude Law e o Ethan Hawke e Uma Thurman, que tem mais ou menos exatamente esse plot que você falou que você poderia ter fraudado. Isso me lembrou um episódio de House que você, Mendes, não vai lembrar, que certamente. O cara faz um exame lá de urina e aí o House chega pra ele e aí, não foi você, né, que urinou aqui, não sei o quê. E aí o cara, não, fui eu sim, não sei o quê. O que eu tenho? Você tá grávido. E seguindo aqui, um ponto rápido. O Jader Fernandino mandou pra gente que ele fez aquele aplicativo Apps, né, que é uma alternativa ao Launchpad. A gente falou, toma cuidado, que a Apple tava lá enroscando com um app que era basicamente o clone do Launchpad que ela tirou no macOS, ainda assim tava enroscado. E ele falou, obrigado pela atenção pra mensagem, pelas dicas. A Apple acabou rejeitando o meu update, mas foi porque o app registrava para iniciar no login do usuário e não pela semelhança com o Launchpad nativo. Ele falou, fiz as correções, aí deu tudo certo, publiquei vários updates já, nenhum problema, e que falou, caso tenham testado, informem como o Launchpad se comportou em tela cheia com o Notch, porque meu Mac é um M1. Então, pra quem tiver um report, pode mandar pra ele. Sobre esse lance do app iniciar no login, eu não sei qual foi, o que você acabou fazendo, Jader, se você tirou essa opção do app, porque eu lembro que aconteceu uma coisa parecida comigo, eu não lembro nem qual app que foi, mas o problema não é você ter essa opção no app, o problema é se você habilita isso automaticamente. Tem que ser algo que é criado por ação direta do usuário. Então, o usuário tem que ir lá e marcar um togglezinho falando quero que abra no login. E tem que ser bem óbvio também como você encerra o app e como você desabilita isso. Então, caso você tenha desistido dessa feature por conta dessa rejeição e de repente vale ver aí se fazendo dessa forma mais específica rola. Mas imagino que o Jader deva ter feito assim e aí a Apple explicou pra ele, porque eu lembro que comigo foi assim, eu implementei e aí, já vou ligar por padrão aqui, e aí, não pode ligar por padrão, tem que, enfim, chatices da Apple. A seguir, a gente vai falar sobre como um follow-up fez o Arthur fazer um teste e ele vai reportar pra gente como é que se passou esse teste nos últimos dias. Mas antes de falar sobre isso, vou agradecer a ExpressVPN, que tá mais uma vez patrocinando aqui o ADT e que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço deles. E se você assinar o plano anual por meio do link expressvpn.com/ADT, eles dão para você 3 meses a mais ao final desse ano para você seguir usando e você ver se você quer renovar. E se você renovar com o cupom /ADT, tem um desconto de novo para usar por mais um mês de graça, depois assinar por um ano, usar mais 3 meses para proteger seus dados, proteger a sua conexão. Se você usa Wi-Fi que você não conhece, os compartilhados, os públicos, vai saber como é que está a segurança disso, quais dados são coletados, então o site que você acessa, a partir de qual dispositivo, os dados trafegados, porque quem você é, no fim das contas, ele quer saber, né? E você pode proteger tudo isso com a sua conexão roteando pelos canos impenetráveis que nem a ExpressVPN, sabe? Nada do que está acontecendo com os seus dados, né? Durante a conexão. E para streaming é bacana também, porque dependendo do país que você usar para rotear a sua conexão, eles têm servidores em mais de 100 países aí pelo mundo, você vê o catálogo desses países, que é um catálogo diferente do que tem no Brasil. E para ver como é fácil colocar, assim, eu uso em casa aqui todo dia na Apple TV direto, que é facinho ligar, mas dependendo da TV, você instala na TV direto, você pode usar também no telefone, no tablet, no computador, até no roteador de casa, para ligar e desligar de uma vez só para conexão de todo mundo. Vai em expressvpn.com/ADT, testa por um mês de graça e se você assinar o plano anual, são 3 meses de lambuja aí para você seguir usando no fim desse ano. Muito obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu! E follow-up em tempo real, o aplicativo Launcher do Jader tem a opção de Launcher Login, então ele fez do jeito que eu sugeri. Boa. E eu não consigo testar no Note agora porque eu tô no display externo, mas eu testo amanhã e conto se deu certo. Boa. Agora, na semana passada a gente tava falando sobre alternativas ao Safari, né? E o Ricardo Consolo falou o seguinte: que tal dar uma chance para o aplicativo Zen? Ele usa o mesmo motor do Firefox, mas adiciona uma interface e recursos que são inspirados no Arc. Ele mandou o link, e quando eu vejo o Arc agora, eu lembro, é claro, na hora do Arthur,
porque é o navegador de escolha dele. E sem saber, né, o que ele tinha feito ao longo dessa semana, estava começando a gravar aqui, antes da gravação, na verdade, ele falou, tô usando aqui o navegadorzinho. Falei, nossa, porque a gente recebeu aqui, o Ricardo Consolo mandou o follow-up, etc. Eu falei, olha só, tá vendo como o follow-up funciona, pessoal? Podem seguir mandando, gigahertz.fm/feedback. Mas aí, Arthur, você como um usuário de vida inteira dos últimos 2 anos do Ark, como é que tem sido essa adaptação? Primeiras impressões do Zen? Pois é, então eu tô nessa saga do Ark já, vai fazer quase 6 meses ou mais, né, desde que ele foi desativado. E aí, nessa semana a gente recebeu não só esse feedback do Ricardo Consolo, como também do Alex Palombo. O Alex recomendou pra gente o Firefox, e aí ele falou que tem foco em privacidade, alguns recursos que são bem úteis, como Picture-in-Picture, e pacote com suporte a extensões. E ele ainda comentou de 2 posts do Gedin, lá no Manual do Mundo, que transformam, né, muito, entre aspas, o Firefox em Ark, utilizando plugins, usando uma interface toda modificada. E eu comecei a minha semana com esse feedback, olha só. Eu peguei, baixei o Firefox, fiz todo esse processo. Só que qual o problema? Esse plugin que deixa o Firefox com a carinha do Ark, ele tá meio que descontinuado, parado no tempo. Eu vi ali que não tem suporte há quase 1 ano. E no novo Firefox, que saiu essa semana, ele não funcionou bem. E aí eu comecei a ter vários problemas para conseguir habilitar. Passei meia hora ali tentando, vai, não vai. Falei, quer saber? Esquece. Não vou fazer, desisto, vou voltar pro Ark. E aí depois a gente recebeu o feedback. E Alex, muito obrigado. Valeu mesmo, gostei muito. Eu gosto muito desse perfil. Então, valeu mesmo, de verdade. Mas não funcionou. Infelizmente, tá parado no tempo esse plugin. E aí o Ricardo Consolo falou do Zen, que é um outro navegador, inclusive do time do Firefox, só que com essa carinha do Ark. É muito parecido mesmo, e eu comecei a usar. Só que, de novo, eu caí naquele problema de não conseguir importar os meus favoritos e os meus spaces do Ark pro Zen. E aí eu falei, tá bom, eu vou ter que passar por esse sacrifício. Então o que eu comecei a fazer foi ir criando aos pouquinhos esses spaces e comecei a importar os favoritos. Eu até pedi pro ChatGPT gerar um HTML com um arquivo de favoritos do Ark. Eles têm ali um arquivozinho, um JSON, que tem todos os spaces com esses favoritos e páginas abertas. Então eu pedi para o ChatGPT criar uma página HTML, porque o Firefox consegue importar os favoritos através de um HTML. Então eu fiz esse processo, só que ele não divide esses spaces com os favoritos. É bem chato, bem complexo, não é um negócio simples, não é simplesmente abrir o Zen e tá funcionando. Então o que eu tô fazendo é indo aos poucos. Conforme eu preciso de um novo link, eu vou lá nos favoritos, pego esse link, abro dentro do space e pino ele dentro desse espaço, né? Em português não tem outra tradução melhor. Eu gostei muito do Zen. O Zen realmente lembra bastante o Ark. Tá funcionando bem, não tive nenhum problema até o momento. Ele já carregou 2 extensões logo de cara, que foi o OnePassword e o Dark Mode, que eu uso o Dark Reader, que é um aplicativozinho bem interessante para deixar tudo no modo correto, que é Dark Mode. E aí eu comecei a usar. Tava funcionando bem até antes da gravação, vou ser bem sincero, que a gente abriu o StreamYard aqui e não funcionou, não sei o que aconteceu. Depois eu vou dar mais uma chance para ele, mas pode ser algo momentâneo. Mas, enfim, parece que eu vou migrar pro Zen. Até o momento, acho que encontrei o meu novo navegador. Ele está sendo atualizado, o motor do Firefox já está atualizado para ele também. Espero que a Mozilla não mate esse navegador, porque senão eu vou ter que migrar tudo pro Firefox. Eu não quero isso agora, mas enfim, tem uma grande chance desse feedback do Ricardo ter me ajudado. Olha, eu sempre brinco que mudar de navegador é tipo mudar de país. Porque é o que eu tô sentindo.
por mais parecido que... E, por exemplo, se o Zen ele é feito... Eu não sei quem veio primeiro. Eu suponho que o Arc tenha vindo primeiro e depois o Zen, vendo que o Arc estava fazendo algum barulho no mercado, falou, tá, tem alguma coisa aí, vamos oferecer um produto que seja parecido para ter apelo para esse público, né? Se a gente acaba perdendo isso, a gente manteria isso aqui. Então ele é feito pra ser tipo Zen. Tipo Arc, na verdade, né? Exato. Mas é tipo o Vale da Estranheza, de quando você vê uma coisa que tá 99,2% perfeita, mas aquele 0,8% faz parecer pior ainda do que tivesse só 70% parecido. Umas coisinhas de diferença, assim, devem dar um faniquito, né? De falar, eu vi que você tentou fazer, mas não conseguiu, sabe? Eu tô com, eu não diria 92%, não, eu diria 80%. Porque eu acho, por exemplo, os ícones dos spaces muito pequenininhos no Zen. E parece que eles também colocaram as letras menores, enfim. Depois eu vou tentar ajustar isso, acredito que seja possível de alguma forma. Ele é bem personalizável. Então isso me incomodou. Talvez o que esteja me incomodando mais é não conseguir trocar de space utilizando o scroll horizontal do mouse, porque no Arc eu conseguia, rodando o scroll aqui, trocava de projeto. Então, por exemplo, eu tenho podcast, trabalho e o meu pessoal. Então eu trocava entre esses três muito rapidamente e ia para alguma página dessas favoritas, né? Porque na verdade não é o favorito, é uma página pinada e eu ia muito rápido de uma página para outra. Isso não tem no Zen. E aí, realmente parece que tá me faltando um dedo, um braço, sei lá, porque tá muito no meu fluxo de trabalho. Mas eu tô... De novo, o Zen é muito personalizável, né? O Firefox em si permite muita personalização, então eu ainda tô tentando entender para ver se, de repente, não tem uma forma de adaptar isso pro meu fluxo. Tá, ok. Assim, primeiro eu tô feliz que você conseguiu achar essa alternativa, porque é difícil por enquanto, esse tipo de troca. Por enquanto. Né, eu não tô feliz não, porque olha, nossa, como dá trabalho. Tá, só de abrir você o tá Google... disposto a tentar... Ok, tá feliz, eu fui muito otimista. Você tá disposto a seguir tentando e vendo se você consegue se adaptar, né? Na verdade, eu acho que eu tô sendo obrigado. Porque o Arc, como vocês falaram, né, é um projeto abandonado, apesar dele estar sendo atualizado, o motor ser atualizado, ele não tem mais nenhuma feature nova e eu sinto que a qualquer momento ele pode morrer de verdade e aí nem isso mais receber. Então eu tô com um pouquinho de medo quanto a isso, então eu tô preferindo sofrer um pouco agora e já fazer logo essa migração do que ter que fazer na correria. Então por isso que eu tô fazendo isso aos pouquinhos. Eu tô com ele aberto agora de novo para conseguir gravar com vocês, mas, por exemplo, a parte aqui pessoal eu já migrei algumas páginas para lá e já loguei o Google, que já é um avanço. O 1Password ele já está logado direto, então foi bem simples de conectar. Agora o 1Password está bem fácil quanto a isso. Então tá indo, devagarzinho tá indo. Tá, vai ser curioso ver na semana que vem das duas umas. Fala, não, rolou, fala, não, eu desisti, não deu, não consegui adaptar, etc, vou voltar aqui pro Arc. E o alívio, quando dá errado assim, o alívio de voltar, tipo, voltar pra casa. Tá eu abri aqui o StreamYard para gravar com vocês e, nossa, tô em casa de novo, tá tudo aqui. Então, né? É tipo deitar na nossa cama depois de passar 2 semanas fora. Fala, nossa, como eu senti falta. E uma coisa que você falou, né? Quem copiou quem? O Zen copiou de fato o Arc, né? Porque ele é muito parecido. Mas engraçado que agora, eu não sei se isso já existia ou se é algo novo depois do Arc, mas todo navegador tem essas abas, tem a opção de abas horizontais, né? Desculpa, verticais. O Chrome adotou isso agora, o Firefox adotou, o Zen já nasceu com isso. Não sei se veio depois do Arc, não sei por que aconteceu isso, mas a galera tá adotando. Então são mais opções que pra mim funciona melhor. Entrou muito no meu fluxo, ter as abas aqui pinadas na lateral, né? Então isso pra mim tem sido interessante. Eu tô até curioso pra ver se o Safari não vai ter uma versão com algo parecido na WWDC. Pô, isso é legal, hein? É algo bem diferente, assim. Pra mim, curtiu. Se o Safari adota isso, talvez eu abandonasse todo mundo e voltava pro Safari. Mas realmente é um detalhezinho que no meu dia a dia funciona. E além das páginas fixadas no topo, né? Que ficam quadradinhos, é uma bobeirinha, mas que funciona bem pra mim também. Mas eu acho que essa navegação na vertical, pra mim, funciona melhor. Nossa, não, pra mim é muito doido como eu não... Eu tentei em alguns navegadores, assim, pra mudar o próprio do Safari pro Safari, né? Da organização de abas normal pra compacta.
Eu tô hoje com a compacta e eu prefiro. Mas também foi um... E a compacta tá com uns problemas feios de dar uns bugs de posicionamento assim. Que você fala, putz, como é que isso foi pra rua, né? Mas na lateral, que nem o pessoal que usa o dock do macOS na lateral assim, fala... Também. Eu tenho um tomzinho de psicopatia aí, pra mim ainda não. Eu acho que só não é pior pra mim porque eu não mudei de navegador no iPhone. No iPhone eu uso Safari, porque eu já tentei usar outros navegadores, mas sempre tem algum probleminha, sempre tem alguma coisa que fica ali estranha, então eu prefiro usar o Safari. Mas eu acho que seria pior. Se eu fosse migrar do Arc do iPhone também, eu acho que aí seria um caos completo. Mas por enquanto é só do Mac. Vamos ver. Esse Zen é bem interessante, bem bonitinho também. Tem um ou outro ajuste que eu tô querendo fazer, principalmente o tamanho dos ícones e da fonte, mas ele é muito igual. Eu vou tirar um print aqui depois pra vocês e, assim, não foi nem inspirado, foi copiado literalmente um do outro, porque é idêntico. Mas esse não tá abandonado. Não, esse aí, inclusive, esse é da Mozilla, né? Ó, mandei pra vocês dois o print aí. Nossa, It's going to space. Sim. É um Xerox. Então, assim, que bom que é uma Xerox, porque o Arc foi abandonado, então pra mim vai ser mais fácil ir pro Zen. Mas, de novo, eu acho uma pena terem feito isso, e o dia é totalmente diferente. O dia não se conversa com o Arc, eu não entendo isso, mas, enfim. Eu acho engraçado quando é tipo copia, mas não faz igual, que você vê assim, a interface tem os elementos, deve claramente pra ser igualzinho ao outro, mas você pega lá no rodapé, os botões fazem a mesma coisa, mas é um pouquinho diferente a posição ali, pra fazer, só pra falar que não fiz igual, né? É que nem... Exato. O que eu sempre achei isso assim, Windows e Mac, né? No Windows a sequência dos botões é de um jeito, no Mac é ao contrário. Tá na direita ou tá na esquerda. Só pra falar que você fez diferente, só complicou, né? Exatamente. Boa. Mas, então, quem tiver mais recomendações de navegadores, podem seguir mandando, tá? Porque esses que são menos usuais, menos lembrados, né? Sempre alguém vai descobrir que fala, putz, achei o navegador da minha vida. Eu adoro quando esse tipo de coisa acontece. Vocês mandam follow-up falando sobre isso, é sempre divertido. E aproveitem que eu tô disposto a testar, por enquanto. Os, tipo, ChatGPT Atlas, o próprio Neon da Opera, o Comet Perplexity... eu cheguei a testar o Comet e o Dia, e o do ChatGPT eu não lembro mais o nome agora. É Atlas. Atlas, né? Eu vi que era um Chrome com IA. Sim. E aí eu falei, não é o que eu quero, assim. O próprio Arc tinha IA, ele nasce com esse objetivo, né, de ser um navegador com IA, principalmente no iPhone. Eu cheguei até testar no iPhone também. Mas a IA no navegador foi a única coisa que eu não usei. Eu realmente me adaptei à estrutura dele, à organização. Mas a parte de IA eu sempre ignorei. Eu gostava na verdade eu gosto, né, da divisão de tela do Arc, que você consegue colocar uma tela do lado da outra, até 3 ou 4, se eu não me engano. Então esses detalhezinhos eu achava legal. E tinha alguns outros plugins que você podia adicionar para melhorar a experiência, enfim, que era muito bom no Arc. Mas eu cheguei a olhar esses outros, e aí você abre, é um Chrome, só que a página inicial, ao invés de ser do Google, é do ChatGPT, é da Perplexity, enfim. Aí eu falei, não é o que eu quero. Pra usar o Chrome, eu prefiro usar o próprio Chrome, né? Sim. No fim das contas, a maioria ou é Chromium ou é Safari WebKit. Exato. Né? Então, o motor não tem muito pra onde correr. Né? É só o skin que muda um pouquinho, algumas decisões de usabilidade. Exato. Enfim. E seguindo com os follow-ups, aconteceu uma coisa curiosa. Porque a gente falou semana passada sobre as falhas do iOS, o lance do WebKit, né? E tava lá o Coruna, o Dark Sword. E aí, ao longo da semana, o Ricardo falou o seguinte: sobre essas atualizações de segurança, minha esposa tem um iPhone 11 no iOS 18.6. Só aparece para ela o iOS 26 como uma atualização nova disponível. E por conta da saúde da bateria, já está abaixo de 75%, eu não acho uma boa ideia atualizar para o iOS 26. Mas também não tem mais como atualizar para as versões novas do iOS 18, porque... Ele tá falando isso por quê? Porque nos últimos dias a Apple tinha lançado um iOS 18.7 alguma coisa, só que só para aparelhos que não tem como atualizar para o iOS 26. Estão parados no tempo, tipo o iPhone 8, coisa assim, né? Quem
tinha a opção de atualizar para o iOS 26, mas escolhia não atualizar, como era o caso aqui do iPhone da esposa do Ricardo, não tinha opção. Ficava com o iPhone desatualizado e desprotegido, ainda por cima, porque a Apple tinha atualizado o 18.7 alguma coisa, justamente para corrigir a falha do DarkSword. Aí ele fala, como fazer nesses casos? PS, antigamente era possível atualizar para as versões do iOS corrente do aparelho sem ter que ir necessariamente para a nova versão do iOS. E Ricardo, hoje de manhã, comecinho da tarde, a Apple liberou um update, o iOS 18.7, para aparelhos que estavam rodando o iOS 18.6 e que escolhiam não atualizar. Resolveu exatamente esse problema, que a Apple ativamente não fazia. Então, na tela de ajuste, de atualizações agora, dá para você escolher se você quer instalar ou o 26.4, né, que é o que está atual hoje, ou então o iOS 18.7, que é o que saiu hoje de manhã. Eu achei muito curioso que eu fui lendo esse follow-up para colocar aqui na pauta e falei, caramba, cara, se saísse esse negócio amanhã, a gente ia ter dado aqui uma recomendação totalmente diferente de uma coisa que a Apple já teria resolvido. É específico, dessa vez, o que mostra como é sério esse negócio aí do DarkSword. O Corunha não. O Corunha, ele ia até o iOS 17. Mas não ia pro 18. Essas versões super compridas aí de pontos de versões anteriores. Mas tá resolvido, o pessoal foi meio pego de surpresa por isso. A Wired, que reportou primeiro e fez assim, cada um escolhe a linha editorial que quiser usar na hora que vai publicar. Não, mas a Apple, cabeça dura, fica obrigando as pessoas a atualizarem a contragosto. Eles vão abrir uma exceção raríssima, estão dando o braço a torcer, se deram por vencidos e vão... Calma. Mas o ponto é que eles liberaram isso hoje, então sua esposa pode atualizar para corrigir esse bug específico. O backport só dessa correção que eles colocaram, que é melhor que nada, né? É, porque na verdade eles já tinham feito esse backport. Porque tanto faz se é pro device X ou Y, eles só não tinham liberado o build pros devices que suportam o iOS 26, né? Esse que foi o problema. E aí você falou da linha editorial, de fato, porque em nenhum momento a Apple falou que não ia liberar. Talvez eles só precisavam de mais tempo pra liberar, né? Em outras oportunidades ela nunca liberou, mas não eram tão graves quanto essa. Né? E eu também não concordo com a posição da Apple se fosse de não liberar, porque tem desenvolvedor. Eu tenho um iPhone, que inclusive estou usando agora para a câmera aqui do Camel na live, mas eu tenho esse iPhone, que é um iPhone de desenvolvimento, que eu deixei no iOS 18 para testar coisas no iOS 18. A Apple às vezes parece que esquece completamente que tem desenvolvedor que não imediatamente quando lança o sistema novo, o desenvolvedor vai lá e não, agora todos os meus apps só rodam mais no OS 26, não roda em nenhuma versão. Gente, a gente precisa testar. O simulator é uma porcaria, então a gente precisa ter um device na versão anterior. E tá, tudo bem, eu não uso esse device no dia a dia, não fico abrindo o site, link, coisa que poderia estar infectado, mas eu gostaria de ter um device seguro, mesmo sendo só um device de teste, né? Então eu acho ridículo eles não liberarem, que bom que corrigiram, e espero que em próximas ocasiões, eu acho que eles vão mudar um pouco o comportamento daqui pra frente, porque pegou muito mal, eu já expliquei na semana passada isso aí, eles precisam ficar mais em cima desse tipo de coisa pra não chegar nesse ponto. Teve o bug, corrigimos, já libera update para as versões antigas também, que aí abafa completamente, né? Imagina se quando saiu a notícia do Corunha, do DarkSword e coisa, a gente pudesse chegar aqui e falar, galera, não se preocupem, se você tá com o iOS atualizado, você não vai ser infectado por isso. Aí não, aí tem que falar, não, tem que esperar a Apple liberar para as versões antigas. Ah, mas se o seu device suporta iOS 26 e você não atualizou ainda, azar o seu, né? Então tem que ficar mais... pegar em cima desse tipo de coisa, que claramente não foi um esforço absurdo para conseguir fazer esse patchzinho lá, porque esse tipo de bug geralmente é uma linha de código que muda. Claro que vai ter que fazer um build inteiro do negócio inteiro, mas assim, eu já falei 1000 vezes que a Apple tem lá os ambientes para fazer os builds antigos se precisar, então não tem porquê eles não liberarem essas correções. E foi quase uma semana de atraso, se eu não me engano. Sim, porque a gente comentou no outro episódio e saiu agora, exatamente na quarta-feira. E foi quando saiu no GitHub, quando vazou o DarkSword no GitHub, foi na segunda-feira à tarde. Você vê, eles liberaram na segunda-feira da semana passada, né? Sim. À tarde. Então foi uma semana e 2 dias pra liberar esse update. Então, sim, foi demorado o suficiente pra ter sido uma pisadinha na bola. Poderia ter sido antes, com certeza. E aí você pensa assim, tá, ok,
é um one-click, né? Esses exploits eram one-click, né? A pessoa tinha que clicar num link e abrir um site malicioso. Mas beleza, liberou o código no GitHub do exploit. Vai que alguém descobre um jeito de tornar esse one-click um zero-click. Aí ferrou. Aí vem um spam ali no iMessage, alguma coisa, que dá um jeito de dar um trigger que abre o link, abre o Apple Podcasts e abre... né? A gente brincou daquele bug que teve. Então, não dá pra brincar com esse tipo de coisa. Tem que mitigar imediatamente o mais rápido possível e pro maior número de versões possível. E na cola disso, o Rubens Padovese falou, não seria interessante para a Apple ter como no Android atualizar o sistema operacional por partes sem precisar mexer em tudo? Aí ele fala, pelo que eu lembro, no Android, por meio da loja, você consegue atualizar partes do sistema e as dependências também de APIs para aplicativos usarem. Ele perguntou se a Apple tem algo assim. Instintivamente, sem ser desenvolvedor, eu imagino que seria meio infernal lidar com isso. Mas vocês que são desenvolvedores, seria infernal lidar com isso? Ter alguma coisa assim? É possível uma coisa dessa? Olha, eu não gosto da ideia de você ter atualizações de sistema sem ser atualizações de sistema, porque eu gosto da ideia de toda vez que houver uma atualização do sistema, vai mudar o número de versão do sistema. E isso para mim é essencial, porque mesmo os Rapid Security Responses da Apple, eles acrescentam A, B, C, D no final da versão, já é o suficiente, porque se tiver alguma idiosincrasia do negócio ali, você, no seu app, se for A, eu faço isso, se for B eu faço aquilo, que é raro de acontecer, que eu saiba nunca aconteceu, mas enfim, eu não gosto dessa ideia de... Isso é muito coisa de Windows e Linux, na verdade Linux, né, porque Windows qualquer coisinha você tem que reiniciar o PC, já Linux é tipo, não, você atualiza o kernel e não precisa nem reiniciar, né, mas o iOS não é assim e em parte é por isso que ele é tão seguro, no geral, né, tem suas falhas, como a gente tem visto aí, mas não é assim que funciona. Porém, também, essa impressão de que não precisa mexer em tudo. Mas não é que a Apple mexeu em tudo. A Apple mexeu no negocinho que tinha que mexer. Só que a atualização é a atualização do sistema. Mas não vai baixar o sistema inteiro, 14 GB, né? Que o iOS 26 tá, acho que uns 14 GB, quando é o update full, né? Porque quando, por exemplo, você vai de um beta pro outro, aí ele baixa, na primeira vez ele baixa o sistema inteiro. Aí nos subsequentes é uma atualização menor. Só que tem uma questão muito complicada no sistema da Apple, que é o cache das bibliotecas, que fica tudo num pacotão só, que hoje em dia deve estar com uns 4 GB, 4 e pouco, ou um pouco menos, entre 2 e 4 GB. E não existe mecanismo para atualizar só um pedacinho desse cache. Tem que atualizar o cache inteiro. Então, se a Apple mexeu no WebKit, por exemplo, que fica dentro desse cache, vai ter que atualizar esse cache inteiro. Não vai atualizar só... Não tem como fazer só aquele pedacinho atualizar. Então, e isso talvez eles poderiam melhorar, algum esquema de delta, mas no geral o sistema já é dividido em vários pedacinhos, inclusive tem várias partes do Safari que ficam num pedaço separado, numa partição separada, para poder ser atualizado independente das outras coisas, justamente porque são peças que costumam ter atualizações mais frequentes. Inclusive, fun fact, essas partes do sistema, quando você está rodando ali o iOS e o macOS também, elas ficam num DMG, num disk image, que na hora que você boota o device, o kernel vai lá e emenda aquele DMG no file system como se tivesse ali. Como se fosse de verdade, mas não é um DMG. E aí, por isso que dá pra fazer esse hot swap, se for necessário, só apaga esse, bota o outro e acabou. E é isso que o update faz, basicamente. Por isso que costuma ser mais rápido quando é só um update de segurança. Enfim, falei um monte de detalhe aqui, todo mundo deve estar dormindo, mas é complicado. Mas eu prefiro que tenha updates mais... que mude a versão do sistema a cada update, porque senão aí... deixa eu ver aqui qual é a versão do UIKit, qual é a versão do SwiftUI, qual é a versão do... Já é difícil ficar fazendo if available para versões do sistema.
Aí você começar a atualizar pedacinhos do sistema independente do sistema, aí vai virar um inferno. O Padovese falou do Android, né? E no Android a gente tem o Google Play Services também, que na verdade funciona como um mini pacote que roda ali em segundo plano, que tem várias coisas do sistema operacional que na Apple é uma coisa só, vamos colocar dessa forma. Então o Google Play Services ele é atualizado separadamente. Então, por exemplo, a sincronização da conta do Google, notificação push, serviço de localização, algumas APIs e até aplicativos do próprio Google funcionam dentro desse Google Play Services. Então, o que acontece é que isso é atualizado apartado. Então, por exemplo, agora o Android pode liberar uma atualização e os usuários receberem esse update. Eu tenho a mesma opinião do Rambo. Eu não curto muito isso porque o que acontece é uma fragmentação ainda maior. O que eu já vi acontecer é esse Google Play Services, por exemplo, não ser atualizado por algum motivo que eu não sei qual, seja pela fabricante do aparelho, seja por atraso, enfim, N motivos que podem acontecer, simplesmente não atualizar porque ele não recebeu a notificação de atualização, e aí você ter uma versão muito antiga e você não conseguir fazer alguma coisa no seu aparelho por causa disso. Então tem esse problema. Eu já vi isso acontecer, porque eu já desenvolvi para Android e isso pode ser um problema grande. Por outro lado, o Google libera esses updates e consegue fazer atualizações sem que o usuário sinta, né? Sem que o usuário saiba que isso aconteceu. E aí, enfim, vai de cada um. Mas eu também tenho essa opinião igual ao Rambo, eu prefiro ver que atualizou e receber a notificação, olha, você teve uma atualização aqui XYZ bonitinha. Seria quase como se, tipo, no iOS o iCloud fosse atualizado separadamente do resto, assim. Exato. Muito bem. Quem tiver também opiniões e experiências com isso, e quem tá no Android também quiser falar mais também, gigahertz.fm/feedback. Agora, pra gente chegar no finalzinho perto do episódio aqui, hoje é o dia 1º de abril, que bom que, assim, eu sei que as pessoas se divertem, eu tento fugir das brincadeirinhas todas, etc. O Mac Magazine faz já a tradicional deles, que foi o negócio da bateria ultra salvadora de energia lá, e beleza, né? Mas não teve muita coisa hoje, 1º de abril, né? As empresas costumam fazer um bando de coisinha assim, não vi nada muito específico. Não sei Faltou se tá tempo pra mim, no meu caso, porque eu tinha um negócio planejado mó legal, mas não deu tempo. Eu cheguei a fazer alguma parte, mas tinha coisa mais importante pra fazer, então eu acabei focando nisso. E também parece que quando tá chegando o 1º de abril, o mundo fica num estado que não me dá vontade de fazer brincadeira de 1º de abril. Então, eu ia falar. Porque fica um clima meio... não tô muito afim de brincar. Ao longo do mundo, ao redor do mundo inteiro, eu falei, não tá na hora de fazer. Read the world. Exato. Exato. Mas hoje também foi o aniversário de 50 anos. É engraçado que é um dos aniversários de 50 anos da Apple. O segundo acontece em janeiro, que vai ser em janeiro do que vem, né? No caso. Mas o Paulo Ortolani falou o seguinte: meus amigos, ainda tô muito na hype dos 50 anos da Apple. E fala, meu primeiro produto foi um iPod clássico, de rodinha, branquinho. Lembro que eu paguei os R$1.200 e meu salário era uns R$300. Ele pagou parcelado, ele fala. Aí fala, qual foi também os primeiros produtos aí de cada um de vocês, o favorito de cada um. E por fim, se vocês pudessem deixar uma mensagem pra Apple nesses 50 anos, qual seria? Eu vou juntar com o que o Aldo Ferreira mandou também, prevendo que a gente ia falar mais ou menos a respeito disso. Ele fala, ando pensando aqui se a gente não tá num momento parecido com o retorno do Jobs pra Apple, quando a empresa tinha perdido a direção da inovação por tentar atender os públicos com inúmeras variações de produtos. Aí ele fala, hoje dinheiro não é problema pra Apple, mas eu vejo a Samsung puxando a fila de inovação com dobrável, né, a parte da tela, e encantando com atenção aos detalhes, enquanto as chinesas já fazem câmera cada vez mais capaz, a bateria que carrega em minutos. Aí ele fala, já considerei diversas vezes trocar o meu setup. Em resumo, a Apple perdeu o brilho? Então a gente vem de 2 pontos aqui, né? Do ponto otimista e do ponto pessimista sobre o mesmo fato que são esses 50 anos e o que pode ser daqui pra frente. Mas indo por partes, eu achei interessante a pergunta do... A gente já respondeu aqui em migalhas ao longo da vida do podcast, mas como é que foi a entrada de cada um de nós para se interessar ou começar a prestar atenção nas coisas da Apple? Bom, no meu caso, meu primeiro equipamento Apple foi um MacBook Pro. Não vou lembrar exatamente qual modelo, ele já era de alumínio. Mas na época eu lembro que eu tava trocando de empresa, foi até engraçado. Na época, obviamente, não foi engraçado. Eu tava trocando de emprego, indo para uma outra empresa, e eu tinha desenvolvido um web app na minha empresa anterior. E web app, para quem não conhece, é basicamente um HTML que funciona com uma carinha de mobile. E na época
mobile tava na moda, né? Enfim. E aí eu fiz esse aplicativo, esse site, e por conta disso, eu fui convidado para ir para uma outra empresa e eu aceitei. E no primeiro dia de emprego, olharam para mim e perguntaram: pô, que legal, você desenvolve para Apple há quanto tempo? Eu falei: oi? Quanto tempo você desenvolve com Objective-C? Eu falei: eu nunca abri isso, é de comer? Quase que eu perguntei isso. E aí eles foram legais comigo, falaram: não tem problema, a gente dá um curso para você, te introduz no ecossistema da Apple. Enfim, eu realmente recebi um curso da empresa para aprender a desenvolver para iOS de forma nativa. E aí, por conta disso, eu comprei um MacBook. Depois do MacBook, eu comprei um iPod, porque eu tinha muita resistência ao iPhone. Na época, eu era Android maníaco. E aí, até que eu peguei o iPhone 6S. E aí, desde então, nunca mais saí do ecossistema. Agora é tudo Apple. Brinco com Android, como eu já falei, desenvolvo para Android de vez em quando. Tem alguns aplicativos para Android que eu desenvolvo. Mas sim, todo o meu ecossistema hoje é Apple. Eu sempre quis... depois que eu descobri que Mac existia, eu sempre quis ter Mac. Na meados dos anos 2000. E porque eu sou uma pessoa muito específica. Pra quem escuta aqui o ADT há tempo sabe disso. Então eu gosto das coisas funcionando de um certo jeito e tal. E o Mac encaixou muito melhor no meu jeito de pensar, né? E na época a diferença era muito mais gritante. Mas ainda hoje, assim, se eu vou mexer num PC por 5 minutos, eu tenho vontade de jogar pela janela. E aí eu comprei um MacBook branquinho, era o Core 2 Duo, o processador, e era com o Leopard. Acho que foi a primeira geração que já vinha com o Leopard, que eu fiquei até um pouquinho chateado na época que eu não cheguei a pegar a época do Tiger, que eu achava o Tiger tão bonitinho. Mas enfim, peguei na época, eu tava começando a trabalhar com web, e aí tem toda a história que eu fiquei mais interessado ainda quando eu descobri o Ruby on Rails, que daí o pessoal sempre usava o TextMate, que é exatamente também como o David Smith entrou no mundo Apple, também foi por causa do TextMate. E hoje em dia eu não uso mais o TextMate, mas até hoje eu tenho o comando mate no terminal, só que agora ele abre o Nova em vez de abrir o mate. Que é memória muscular, então não tem como escapar. Mas foi isso, e aí pouco tempo depois saiu o iPhone, aí eu acabei pegando o iPhone 3G quando ficou disponível no Brasil, e depois disso, daí não parei mais. E esse iPhone 3G eu usei por muitos anos. Eu usei até ele não aguentar mais, assim, eu lembro que o botão liga-desliga já tava ferrado, o Wi-Fi dele só funcionava se botasse o iPhone no congelador. Nossa. É engraçado que eu tive o iPod Touch, foi o meu primeiro iPod, né? Mas o meu sonho era ter esse iPod clássico de rodinha, né? Eu sempre achei legal, mas infelizmente não peguei um. Pra mim, eu nunca tinha prestado muita atenção nas coisas. Eu sabia que existia e sabia que era caro, né? Desde sempre, assim, na época da escola mesmo, que, tudo moderno da Apple, eu já sabia que não era pra mim, né? E quando eu entrei na faculdade, que tinha... Isso foi o que? 2004, por aí? Eu confundo muito esses anos todos, mas foi... É mais ou menos isso, né? Pra menos ou pra mais um aninho aí. E eu saí da faculdade em 2004. Sei lá, mas não, quando eu entrei. O iPod ainda era novidade, o branquinho, né? Foi de 2001, então, né? Com a rodinha e etc. E eu lembro que o laboratório de fotografia, a gente fazia... Tinha um ano de fotografia dos 4 da faculdade. Os primeiros 6 meses era fotografia analógica, aprender tudo sobre a teoria e a revelar o filme mesmo. Tinha lá o laboratório pra revelar o filme, etc. E o segundo semestre era só de fotografia digital, né? E o laboratório de fotografia digital era, sei lá, uma sala com uns 20 iMacs do abajurzinho bonitinho Pixar, assim. E eu não sabia nem que existia. E eu achei aquilo maravilhoso. Eu sabia que existia o iMac, né, o primeirão do Johnny Ive, lá de 99, né, sei lá de quando que é o Bondi Blue, o semi-transparente, etc. E nas salas de informática da faculdade, tinha esses computadores. Mas eu detestava usar, porque era o lance de você ter que acentuar, fazer um melô pra frente, soco, cambalhota pra frente. Impossível pra mim, né? Então não funcionava. Então eu ia lá, eu passava raiva. E era na época que tinha os... Como é que chama aquele disquete gordinho? Que cabia muito mais coisa? Zip Drive? Zip Drive,
E, assim, se eu precisava ir lá, eu ia passar raiva, que eu sabia, porque era o maldito do zip drive, e pra acentuar tinha que fazer toda aquela coisa que era insuportável. Eu lembro que tinha uma colinha entre um computador e outro, na baia, tinha uma colinha, assim, circunflex. Era conectado via SCSI, né? O zip drive. Sim. Cabão gigante, assim. Tudo era bem parrudo, sabe? Bulky. E aí, eu lembro que tinha saído, nessa época acho que tinha saído Panther, né? E eu lembro do professor, um dos professores que ficava ali no horário que eu não tava dando aula, ele ficava no laboratório lá pra ajudar os alunos, não tá abrindo arquivo, essas coisas assim de dia a dia. Eu lembro dele muito empolgado mostrando a animação de trocar o space, assim, que fazia tipo um cubo que virava. E aqui era bonito, mas falei, cara, não vale o perrengue pra fazer a janelinha virar. Não, né? E eu me virava bem no Windows, vida inteira usando Windows, então tava super acostumado com isso. Mas o computador eu achava lindo, o abajurzinho, e beleza. Uns anos mais tarde eu tava trabalhando numa agência já, e um amigo meu, assim, o iPhone já tinha sido anunciado, eu não tinha nem dado bola pra isso. Porque eu também, coisa da época, cara, não é pra mim. Aí um amigo meu, ele foi numa competição de esporte no Paraguai, e ele voltou com um iPhone. O dia que eu mexi naquele iPhone, tudo encaixou. Falei, cara, isso é muito legal. You had me at scrolling. E o que mais me impressionou, não esqueço, cara, da sensação de eu mexer naquele joguinho de labirinto da bolinha de ferro, no labirinto de metal. Chegava na hora do almoço, eu passei semanas, eu nem pedia mais, a gente sentava pra almoçar, ele me dava o iPhone. Porque ele sabia que eu ia querer pedir pra usar, pra brincar. E eu achava era a sua galinha legal. Pintadinha, né? Totalmente, cara. Era a minha chupeta digital. Totalmente. E aí, eu comecei a interessar, assim, gostar da ideia de ter o iPhone. E aí, comprei um no Mercado Livre, tomei um golpe, nunca chegou. Aí comprei outro. O primeiro ainda, né? E aquela época, assim, pra você conseguir fazer funcionar no Brasil, você passava o dia fazendo o processo de jailbreak dele, porque tinha 2 métodos. Um que você abria ele e queimava, soldava pela uma placa, sei lá, fisicamente, você queimava um componente e aí ele funcionava, ou então era o processo, você vai lá, você instala não sei o que, aí você liga para um telefone, aí você digita um código, aí você liga, sim, era um processo muito demorado. Aí eu comprei esse, que claramente tinha sido a primeira alternativa de fazer funcionar no Brasil. Em cima na direita dele tinha umas marcas assim de tentar abrir, sabe, com chave de fenda. Então, mas é isso, né? Eu lembro que eu fui no shopping Ibirapuera pegar e comprar do cara lá, tipo, entregar e olhar. Falei, posso ver o iPhone primeiro? Que eu não sabia nem se dá pra fazer. Ele entrega o dinheiro num saco de papel, né? Foi muito isso, né? Tipo, eu saquei o dinheiro lá no caixa eletrônico no shopping, pra não ter que andar com o dinheiro na rua. E aí rolou, encaixou, assim. Aí eu lembro de o meu uso ser... Assim, eu já não fazia ligação naquela época, que dirá hoje em dia. Mas todo o lance, né? Tinha a loja lá, as lojas de aplicativo de jailbreak, assim, Big Boss, Repositório, Cydia e um bando de app. Aí foi a primeira vez que eu tentei aprender programação, uma das vezes que eu falei pra tentar aprender programação, desenvolvimento, que é Objective-C, né? Falando aqui porque o Giva também comentou, não entrou na minha cabeça. E tinha o lance de você ter que ficar limpando a memória manualmente. Se ele falou, não é pra mim. Hoje é muito mais fácil, ainda assim não é pra mim. Nossa, era horrível nessa época, realmente. Então, até pra quem já era programador, me deu gatilhos. Então... Retain, release, auto-release. Lembro desses termos e das aulas de vídeo que eu tava vendo, o cara falou assim, por que nós somos programadores responsáveis, vamos limpar aqui a memória? Eu falei, nossa, sério? Não. Ainda assim, eu passei muitos anos usando o Windows e o iPhone. Aí, um amigo meu da agência, ele tinha um iBook velho. Aí eu fiquei putz, tá uma oportunidade tão boa, será que eu compro esse iBook? Será que eu não compro? Ele falou, cara, leva pra casa, se você for ficar com ele mesmo, um dia você me paga alguma coisa e beleza. Aí eu fiquei... Paga uma coxinha. Mas era difícil a vida rodar no Windows e no Mac naquela época, né? Aí eu devolvi pra ele e falei, cara, mó legal, não quero. Mas aí ficou, né? Na cuca, aquele negócio de será que eu quero? Será que... Não, devia comprar. Será que eu compro? Não sei. Vai, você olha preço. Passei anos fazendo isso. Até que em 2011, minha mãe ia viajar para os Estados Unidos. Falei, cara, quer saber? Não vai ter oportunidade melhor de eu comprar um MacBook do que pagando o dólar. O dólar em 2011 era bem diferente do dólar de hoje em dia. Pois é. Facilitou bastante. Aí o Marcos ligou lá, mãe! Foi bem isso. E eu lembro que ela ia para Los Angeles. Ela foi na loja da Apple. Tava o Tony Goldwyn, o ator lá. Caramba. Sim, Los Angeles, né? É. Aí
Eu queria o MacBook Pro que tinha de 17 polegadas na época, porque desde sempre eu gostei de telão. Mas eu esqueci que nos Estados Unidos o imposto é cobrado depois do preço. Uhum. A hora que ela falou, eu falei, tá, compra de 15 mesmo. É o que dava pra pagar. Mais portátil. Aí foi a migração meio natural, assim, né? Era mais bonito mexer no Mac, era mais agradável mexer no Mac, funcionava. Na época de assim, iCloud começando, eu achava mágico. Quando o dia que atualizou, que você acessava iCloud.com, você adicionava um contato no iPhone, você esperava um pouquinho, aparecia sincronizado no navegador, foi uma revelação, sabe? Foi isso de pouquinho migrando. Aí que eu já tava usando o Mac, muito mais o Mac do que o PC em casa. Eu usava ainda assim o PC na agência. A hora que sobrou um iMac, eu falei, vamos ver. Aí a migração tava completa, passava, aí nunca mais eu usei o Windows pra nada até hoje, exceto quando a Lari precisa de algum tipo de ajuda, e aí também é que nem o Rambo, dá vontade de jogar na parede. Não, assim, eu me sinto como eu sempre ria das minhas avós querendo usar o computador e não conseguindo saber nem por onde começar. Quando eu uso o Windows hoje é meio assim. Então a migração foi bem gradual. Tive iPad, desisti de iPad porque eu tentei me fazer acreditar que era mó legal, quando na verdade era um trabalho danado fazer a mesma coisa. Então foi nessa, né? Na época, bem aí em 2015, eu já gostava de podcasts de entretenimento, então eu escutava o do Kevin Smith, aqueles modcast, era ele e o produtor dos filmes dele, já lembro o nome. Ele tinha outro que era ele com a esposa dele também, que era até crítica de cinema, eles acabaram casando. Tinha o podcast do Lost, Scott Mosier é o nome do produtor do Kevin Smith. O podcast do Lost, que já seguia, naquela época, aquele lance de a cada novo episódio que for publicado, a gente vai publicar um episódio comentando como é que foi fazer o episódio, etc. Aí quando eu descobri de tecnologia, foram os do 5x5, que tinha o Jay Dalrymple conversando com o Dan Benjamin, chamava Amplified, depois veio já tinha, né, na verdade, o Talk Show, que começou na 5x5, o Joe Gruber brigou com o Dan Benjamin. Aí eu comecei a curtir tanto podcast que me interessou em fazer. Nessa época eu já tinha começado a contribuir um pouquinho pro blog do iPhone, aí rolou e acelera um pouquinho, cá estamos, né? Então foi uma coisa bem gradual, entregando uma pra outra, assim, mas eu não tenho ideia de como estaria a minha vida se eu não tivesse comprado o iPhone, assim, eu acho que se a Apple não existisse é outra coisa, mas ela como uma coisa que existe, eu teria, acho que em algum momento, gravitado pra ela da mesma forma que eu gravitei com o ponto de entrada sendo o iPhone, né? Mas se ela não existisse, eu acho que dificilmente estaremos todos aqui hoje, né? Não só pela Gigahertz, mas o ODT e o nosso interesse por tecnologia. Assim, poderia ter me interessado por podcast de cinema, achar o Arthur de uma Comic Con da vida e fazer um podcast sobre cinema. Sei lá, sabe? Sobre entretenimento, mas esse foi o passo a passo. Se olhando pra trás, é essa a estrada que eu vejo que levou pra chegar até aqui. Engraçado que o iPhone 6S eu comprei com muita resistência na época, porque como eu falei, eu era totalmente Android, só que eu usava eu cheguei a usar o Galaxy S alguma coisa, era um dos primeiros S, até que o processador dele queimou do dia pra noite e eu passei quase um dia inteiro numa autorizada pra fazer a troca e falaram que a culpa era minha. Depois eu peguei o Moto X, o Moto X2 e eu acho que eu já contei aqui no podcast, né, que o Moto X2 espatifou a tela, que eu dei um bico no celular, sem querer. E aí eu fui comprar o iPhone 6S, eu falei, não, eu quero a experiência Apple completa. Já tinha loja da Apple aqui no Rio de Janeiro. E aí eu decidi ir na loja, na Barra. Eu falei, não, eu quero toda a experiência. Eu vou chegar na loja, vou comprar o iPhone, quero ser aquele atendimento que todo mundo fala, né? E na época me comprou, eu tenho até hoje a sacolinha, que era uma sacolinha, parece aquelas de corrida de hoje em dia, né? Era exatamente aquela ali, transparente, com o login da Apple, e fui super bem atendido. Esse iPhone 6S, ele ficou comigo 2 anos, se eu não me engano, e mais 3 com o Aná. Só que nesse meio do caminho, a gente foi trocar a bateria, porque deu aquele problema da bateria, que a Apple tava trocando acho que por R$150, alguma coisa assim. E aí a gente trocou a bateria dele ainda, só que na troca da bateria, ele já tinha mais de 4 anos, se eu não me engano. Na troca da bateria, eles queimaram a placa de Wi-Fi e Bluetooth.
desse aparelho. E aí, nessa que queimaram, eles deram um aparelho novo pra ela. Então, ficou muito tempo com esse aparelho. Até ele falar, não, chega, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Aí a gente trocou o iPhone dela. Mas eu lembro que essa experiência de ir na loja, de pegar o iPhone pela primeira vez, foi o que me fez virar a chavinha. Que eu olhei e falei, tá, realmente eu tenho que entrar de vez nesse ecossistema. Não me arrependo. Gosto bastante. Boa. Agora do lado da pergunta do Aldo, né, sobre... E eu vinha pensando, eu quase escrevi um artigo, mas eu achei que ia ter tanto artigo hoje sobre 50 anos da Apple. Eu falei, cara, vai ser só mais um que vai diluir, né? Mas sobre como a história da Apple foi meio definida, por toda hora tá ou vai ou racha, e desde que eu passei a acompanhar, ela estava sempre fadada ao fracasso. Cada vez era uma coisa diferente, e antes disso a gente pega a própria volta do Jobs, os projetos, assim, o fato dele existir, né, já era improvável desde o começo. O que eu tô pensando hoje é que, mais do que nas últimas 2 décadas, tá bem nítido que tá um antes e um depois, né? Com a troca de liderança não só do Tim Cook, mas de praticamente toda a liderança. E nos últimos 2 meses, uma boa parte da liderança nova já brotou ali, a parte de design. Tem umas 2 ou 3 pessoas que vão ficar ali, tipo Ed Kill, pra passar mesmo o bastão. Mas tem muito rosto novo ali, na época ela tá colocando em frente, né? Tem toda a parte do pré e pós IA, que vai sobrar pro CEO novo, que deve ser o John Turnus, pra resolver, mas tá começando a encaminhar pra alguma coisinha já de solução, né? Eu não acho que a Apple perdeu o brilho. Eu acho que ela perdeu a fome. É um pouco diferente. Porque o que sai menos coisa, mas sai bem, né? Você pega os últimos anos, não teve grandes novidades, e nunca vai ter novidade tipo um iPhone. A gente fala desde que saiu o iPhone, que não vai ter outro. Então o próprio iPad não foi, o Apple Watch é tudo, não é iterativo, que são produtos diferentes, mas aquilo foi uma coisa definidora de uma geração da história da humanidade, assim como, sei lá, eletricidade. Não vai ter de novo. Internet, não vai ter de novo. O que tá tendo agora... Isso é assunto recorrente no ADT, né? De anos, né? De tipo... Ah, mas pô, a empresa que fez... Mas o iPhone foi um produto da época dele, daquele momento, que era o que... Claro que a Apple tem todo o mérito de ter feito, mas são coisas que acontecem no momento que é pra acontecer, assim. E aí muita gente que comenta esse lance do brilho, é que, tipo, lembra do Steve Jobs anunciando o iPhone, lembra do Steve Jobs anunciando o MacBook Air, né? São coisas que não tem como repetir nada parecido, porque passou. Às vezes eu me pego pensando, pô, será que se eu tivesse nascido em 1700 e bolinha, eu teria sido um matemático que teria descoberto alguma coisa super... Porque hoje em dia não tem mais tanta coisa, né? Tipo, tem muita coisa, mas tem tanta coisa que você tem que aprender para você chegar no ponto de você conseguir descobrir uma coisa nova e inventar uma coisa de fato nova, porque tem tanta coisa que já veio antes, que é meio impossível, assim. E cada vez vai ficando mais impossível. Então, com tudo que já aconteceu de revolução tecnológica nos últimos 30 anos, não dá pra você querer que tenha de novo a mesma coisa. Tipo, a gente tem sorte de ter estado vivos na época que aconteceu tudo isso. Quem nasceu há 5 anos atrás não viu esse monte de coisa, 10, 15 até. Então, paciência, a gente deu sorte, que bom. Mas se acostume, é isso. Agora, a próxima revolução dessa, talvez daqui uns 50, 60, 100 anos, né? Então, talvez não vamos estar aqui, provavelmente não. Então, né, de repente se eu conseguir baixar o colesterol, eu fico, não sei. Mas assim, esse negócio de brilho pra mim é irrelevante, eu acho que é muito fuzzy, não tem como medir isso. São momentos, e eu tô particularmente otimista agora, principalmente porque as coisas estão mudando, as pessoas estão mudando. Eu acho que mudando as pessoas, coisas vão mudar. Acho que muita coisa que nos incomoda talvez melhore, e aí outras coisas vão começar a nos incomodar, porque a gente é chato e nunca tá satisfeito. E eu acho que vocês falaram muito bem de que, igual ao iPhone, vai ser muito difícil acontecer alguma coisa nova, né? Tanto é que agora estão falando do produto da OpenAI com o Johnny Ive, que vai ser o próximo iPhone. A gente não sabe, a gente nunca vai saber, e até lançarem o produto. Ao mesmo tempo que eu vejo que, mesmo com esse brilho mais fraco da Apple, talvez, ela lançou alguns produtos que mexeram no mercado. O próprio AirPods, por exemplo.
Quem estiver ouvindo vai falar, não, mas já existiam fones iguais ao AirPods, mas o jeito que ela fez os AirPods marcou toda uma geração de produtos. Depois dele, vários outros apareceram com o cigarrinho aqui na orelha. Os gestos do fone, a forma que ele funciona. Então ele sim mexeu com o mercado. A própria transição da Apple para ARM nos MacBooks. Agora só se fala de notebook Windows utilizando ARM. São revoluções menos barulhentas, talvez, mais silenciosas, mas que ainda assim impactam o mercado tanto pelo peso da Apple quanto por serem coisas que funcionam no dia a dia, né? É aquilo de, muitas vezes a Apple demora a fazer alguma coisa, mas quando ela faz, ela costuma fazer bem feito, não é regra. Vide a IA e, enfim, a carangueja, que até hoje não funciona bem. Mas eu acho que é tanto lançamento, é tanta coisa que a gente acaba se perdendo. E não necessariamente, por exemplo, os dobráveis a gente pode falar que é uma inovação absurda. Não são produtos que pegaram. Eu particularmente não ando na rua e não vejo pessoas sempre usando dobráveis. Eu acho que é algo que pode sim ser o futuro, mas não da forma que a gente está vendo. E nem da forma que a Apple vai lançar daqui a 6 meses. A gente não sabe, não tem como saber. Mas, e esse detalhe, outro ponto que o Aldo comentou, né? De que os chineses trazem câmeras cada vez mais capazes e tal. Isso, por exemplo, eu acho que a Apple teria capacidade de fazer. Ela tem acesso a esses fornecedores, os mesmos fornecedores chineses. Só que em escala, ela não consegue entregar esses produtos. Ela não teria como entregar, por exemplo, uma câmera igual ao Xiaomi 17 Ultra XYZ, que eu não vou lembrar o nome agora, que tem 500 megapixels e, enfim, uma qualidade absurda. E realmente é uma câmera muito incrível, só que a quantidade de produto, de aparelhos com essa câmera que a Xiaomi vende é diferente do que a Apple venderia. Então é uma escala muito maior. Então, para a Apple fazer isso, toda vez que a gente fala de um produto novo da Apple, geralmente se esbarra em escala, em produção desses produtos, né? Em entrega de iPhones. Ela vende 3 iPhones, enfim, são 90 milhões de iPhones de 3 modelos, vamos colocar dessa forma. Então é muito mais difícil e ela dificilmente, né? Nunca é uma palavra muito forte, mas ela dificilmente vai entregar essas mesmas specs que as empresas chinesas fazem e fazem muito bem. Hoje em dia tem aparelho chinês muito bom no mercado e aí, de novo, é de gosto, é a pessoa querer usar o Android ou querer usar o iOS. Mas perder brilho eu acho muito forte. Eu acho que ela não perdeu o brilho, mas talvez ela esteja um pouco mais quieta, até pela posição dela no mercado também. Ela não precisa de um novo iPhone nesse momento, eu acho. Ainda não precisa, na posição que ela tem. Eu acho que ela agora precisa correr atrás, né, desses pequenos problemas que ela teve nos últimos anos, seja de liderança, seja de IA, seja de ajeitar enfim, coisas simples do sistema operacional. Eu acho mais importante do que lançar um novo iPhone. Eu acho que eu tava vendo o negócio dos fones de ouvido da Samsung, até ela que costuma tentar tomar um caminho separado, tem lá os Galaxy Power Buds Pro 4, que é preto. Exato. Mas e é com um cigarrinho, né? Exato, isso é um bom ponto. Já tinha, mas todos viraram ele agora, né? Exato. Acho que ele é o... a Samsung, o original da Samsung, se eu não me engano, era o feijãozinho. Era o feijãozinho, que era bonitinho. Exato, eu acho fantástico, eu adorava aquele formato. Ela ficou muito tempo com o feijãozinho e acabou abandonando para ir pro formato do AirPods. Eu não entendi isso até hoje. Eu nunca usei, então não sei como é que era, por exemplo, o microfone, captação disso, porque deve mudar, né? O Mind Headphone, que é um canal aqui do Brasil de áudio, excelente também, eu recomendo no YouTube. Ele sempre recomendou os AirPods Pro como nessa categoria, né, de EarPods, como sendo os melhores. Esse ano, pela primeira vez, ele começou a recomendar o da Samsung. Então teve aí uma melhoria muito grande de qualidade. Legal. Principalmente na transparência e no cancelamento de ruído. Tá, beleza. Então estruturalmente, eu penso que quando o Jobs apontou lá pro Tim Cook, falou, recomendo pro painel, pro conselho, né, que ele seja escolhido como próximo CEO, e já estava meio estruturado que ia ser, porque ele tinha até substituído o Jobs ali durante as ausências médicas dele. A escolha
estamos com um produto muito bacana que vai fazer a Apple crescer. Precisamos de alguém no topo da empresa que saiba estruturar para ela crescer desse jeito. O problema é que o resto parou. Criatividade, isso sim, tá em pausa, né? A sede, que é o que eu falei, né? Tá em pausa. O que sai beleza. A gente reclama aqui, né? Porque a gente gosta de reclamar, mas olha o MacBook Neo, né? Acabou de sair, né? Um dos melhores produtos que a Apple já lançou de reviews quase unânimes de como o negócio é bom. E é um computador ruim, se você considerar o que é pra ser um computador. Mas tá fazendo esse barulhão todo, né? Mas parou. A Apple tá nos últimos 15 anos vivendo de estruturar, tá muito bem posicionada para o próximo passo. Tem grana suficiente, mas parou a ponto dos talentos começarem a sair, do que poderia ter sido aquisição interessante, importante, ter ficado fora do alcance, ter crescido muito, e do que eu tenho comentado outra semana na fonte, ela não ter conseguido fazer o lance de IA, porque ela tentou e não conseguiu, né? Que ela esperou baratear, que ela está dando um golpe de mestre, que ela ia esperar os outros baratear para ela fazer parceria. Não, ela tentou, contratou gente, demitiu gente, tinha equipe, a equipe foi embora, faz estudos, ela não conseguiu. Tem uma brincadeira assim, que tudo que a Apple fala, only Apple can do, eu olho pra IA e falo assim, only Apple can't do. Só ela não conseguiu fazer esse negócio, né? A gente vê as empresas todas fazendo. A Samsung é diferente porque ela nunca nem tentou muito. Ela sabia que ia pegar do Google, beleza, né? A Apple tentou e não conseguiu. Então, eu acho que tá na hora de voltar a ter alguém. Alguém que nem o Jobs não vai ter, óbvio, mas alguém com uma cabeça de produto. E não é produto lançar um hardware novo, mas pensar nas coisas como produtos, como você produtificar e como você evoluir, né? Tudo como uma unidade de um negócio com potencial de melhora, mais do que só da porta para dentro das planilhas, da estrutura e crescimento e acionista, assim. Foi muito bom para acionista da Apple nos últimos 15 anos, né? Mas ela abriu mão de, não é que perdeu o brilho, mas abriu mão de muita coisa, tá? Parou, né? O sucesso deu uma congelada, porque se você não tem concorrência, você não se esforça para fazer muita coisa além do que está fazendo, que está dando certo, né? Então a Apple virou a banda de um sucesso só, que é uma sucessão, dá mó grana ainda, mas, né, vamos começar a tentar coisas diferentes. Isso eu espero que mude, né? Vão ser anos interessantes, né, com a mudança de liderança e para ver o que de cara, não vai mudar tudo, mas o que de cara, as primeiras atitudes que o John Turnus vai tomar para sinalizar para dentro e para fora que agora a liderança vai tomar decisões diferentes, assim como o Tim Cook tomou decisões diferentes quando ele assumiu ali do Jobs, né? Então, vai ser interessante, sim. Eu tô mais empolgado do que pelo que vem, do que desiludido com como está, sabe? Acho que é um bom jeito de resumir. E você falou da Samsung. Eu acho que a Samsung sempre foi muito boa nessas parcerias. Ela não necessariamente faz algo em software fantástico, mas não me lembro qual foi exatamente o Galaxy S, alguma coisa que ela lançou, mas que lançou com parceria com a Netflix, por exemplo. Então ela tem essas parcerias muito fortes e eu acho que nisso ela acerta. Ela não fica muito tempo tentando fazer o dela. Ela teve a Bixby ali que durou, sei lá, 1-2 anos, viu que não deu certo, beleza, vamos pro Gemini e é isso. Uhum. Então eu acho que a Samsung é muito mais rápida nesse sentido, em entender que ela não conseguiu fazer, então vamos pra próxima. Tanto que ela já até cancelou o Trifold dela também. Ela falou, olha, sim, é isso aí, quem comprou e acabou. Foi um experimento e tá tudo certo. E às vezes eu acho que a Apple demora muito nisso, tanto... Acho que o exemplo mais claro foi o iCar lá, né? O carro da Apple. Os bilhões que ela torrou nesse projeto e a gente nunca viu a luz do dia. Claro que... Vision Pro também, né? Vision Pro. É a mesma coisa. O próprio tapetinho, né? De recarga, enfim. São coisas que eu acho que ela perde muito tempo para não vamos lançar o negócio do nosso jeito e torra dinheiro, porque ela pode torrar dinheiro hoje, ela pode. Quando o Steve Jobs, por exemplo, voltou, a Apple não podia, não tinha dinheiro para isso. Então, hoje ela pode fazer, ela se dá esse luxo, mas ela perde muito tempo. Agora a gente tá vendo de novo, graças aos rumores, né? Ela nunca anunciou, mas tem o HomePad lá com o braço robótico, que vai fazer e acontecer, e é um produto que todo ano a gente vê que vai ser lançado e é adiado. Vai ser lançado e é adiado. Então, assim, eu acho que ela tem perdido muito tempo nisso. Eu acho que ela precisa acelerar porque o mercado também está muito mais veloz e muito mais feroz. Ela não tem aceitado essa lentidão toda que a Apple tem. Acho que gostei de muito mais veloz e muito mais feroz.
Acho que é bem por aí. E o próprio HomePad são variações do mesmo tema. Né? Tá tudo ali, dá pra combinar e fazer, mas também não é isso que vai ser uma meio que solução pra nada. Sabe? Então, eu quero ver sangue nos olhos, né? Vontade de experimentar e errar em público, mas se mexe, faz. Né? O lance do carro é inaceitável que isso tenha acontecido. O próprio Apple Vision Pro, ele é o carro que saiu. Assim, ninguém se interessou do mesmo jeito, um projeto que você fala... Daqui a 20 anos o povo vai estar usando, pode ser, mas precisa lançar agora, né? Ele é um Newton que a Apple não mata, sabe? Pra sair o iPad daqui a 20 anos. Aí todo ano a gente vê, não, vai sair o modelo baratinho, agora vem, e nunca acontece. Então, assim, não vai ter público do mesmo jeito. Exato. Não é esse o problema e não é essa a solução. Bom, contem pra gente se vocês entraram agora ou há muito tempo, estão há mais tempo do que a gente usando as coisas da Apple, como é que tem sido pra vocês encarar esses 50 anos, momento recordar e viver, primeiro produto, etc. gigahertz.fm/feedback. E pra finalizar o episódio, 2 AloDTs que a gente separou aqui, que vocês mandam lá em gigahertz.fm/feedback. O primeiro é do Gustavo Tomás. Ele falou o seguinte: Rambo, não sei se você falou isso em algum momento, ou são vozes da minha cabeça, mas você é gaúcho, né? Queria saber uma curiosidade. Você toma chimarrão? Tomo. Sim, eu sou gaúcho, caso não dê pra perceber pelo sotaque, é que o sotaque foi ficando mais leve ao longo do tempo. Se for ouvir uns ADTs mais antigos, dá pra perceber um pouco mais, né? Embora eu nunca falei assim, eu tô exagerando, né? Eu não sou de Porto Alegre, então não é esse sotaque tão forte. Mas sim, e assim, eu não tomo chimarrão em casa, porque o chimarrão é uma bebida... como é que fala? Social. Geralmente você bebe em grupos e o Rafa não gosta de chimarrão. E aí pra tomar sozinho, eu ia acabar tomando demais, ia ficar com tremedeira por causa da cafeína e ia ficar indo no banheiro o tempo todo porque é diurético também. Então eu não tomo sozinho em casa, mas quando eu vou, né, visitar meu pai, meu irmão, enfim, tem família aqui, a gente sempre tem um chimarrão antes do almoço ou depois, enfim. Então sim, sou gaúcho e tomo chimarrão. Tchê. Eu já tentei, mas não rolou pra mim. Porque, não sei, eu vou cometer um crime aqui, talvez eu perca meu direito de entrar lá quando for viajar internacionalmente, né? Vai perder o visto. Mas eu associo a chá, e eu nunca gostei de chá. Não, mas não tá errado de associar a chá. Ok, essas coisas geralmente tendem a ser meio limítrofes, não sei o que a gente pode falar, não? Bom, eu não posso perder o meu visto porque eu tenho o green card, então pra mim, o chimarrão tem gosto de chá verde. Então. Basicamente, é um pouco mais forte. E, na real, eu acho o chimarrão mais gostoso que chá verde. O chá verde tem uma astringência, assim, que não é tão agradável. O chimarrão não tem tanto. Mas, pra mim, é bem parecido com o chá verde o sabor. É um chá. De fato, é um chá. Né? Então, se você não gosta de chá... É uma infusão, na verdade, né? Porque existe essa diferenciação. Ok. Mas... se a pessoa não gosta de chá, não vai gostar de chimarrão também. E eu tenho uma impressão que é meio tipo Vegemite, assim, da Austrália, que tipo, você tem que ter crescido tomando aquilo desde criança pra gostar, né? Depois, o que você falou, é mais assim, social e cultural do que... Mas quem gosta de chá talvez tenha a chance maior. Eu já falei várias vezes isso, já tentei me fazer gostar, não é me fazer gostar. Eu tô sempre aberto a experimentar um chá novo, um método novo. Até hoje não rolou. Tem gosto de uma água de planta que venceu já, sabe? Não é pro meu paladar. E tudo bem, né? Então o chimarrão entrou nessa. Eu tomei recentemente, a primeira vez na vida. Eu tomei faz, 6 meses. Não, um pouco mais, quase um ano. Não rolou. Eu quis gostar, porque eu tava lá, impressionar a família inteira da lá. Mesmo assim, não funcionou, não foi pra mim não. E tem um lance que, assim, você... tem várias formas de preparar, é quase como café, assim, né? Aí cada família tem o seu jeito de montar o chimarrão. E também aí, se você toma mais no começo, ele é mais forte. Se você toma muito pro final, ele fica lavado, né? Então, daí fica realmente com gosto de água velha, sei lá. Então tem também até isso, assim, quando você tomou era o chimarrão do meio, era do começo, era do final, até isso afeta a experiência. E aí às vezes vai alguém lá e mexe na bomba, e aí entope, né, e aí fica ruim de tomar, então tem todo um ritual em torno, é parecido com o lance do café, assim, de certa forma. E o Henrique falou aqui, né, ele tá na Austrália, falou, Vegemite é ruim. E eu lembro que uma vez eu perguntei pro desenvolvedor de uns apps lá, não foi pro carinha do Apollo, foi pra um outro lá.
australiano, eu perguntei pra ele, mas me diz uma coisa, você só gosta desse negócio porque você comeu desde criança, né? E ele falou, isso aqui só quem nasceu na Austrália e come desde criança que gosta dessa porcaria. Ele que falou, não fui eu. Se ele admitiu. E pra finalizar o episódio, o Contente falou o seguinte: vocês gostam de ovo de Páscoa ou vocês preferem pagar o valor do ovo e comprar uma bela barra de chocolate? Olha, eu não gosto muito de doce no geral, então, particularmente, eu não precisa me dar barra de chocolate nem ovo de chocolate de Páscoa, porque vai ficar meses ali e eu vou comer um pedacinho e aí talvez o Rafa coma o resto, porque eu não sou muito chegado não, mas pensando do ponto de vista de uma pessoa que gosta de chocolate, eu não gosto, pra mim isso é tipo o papo que a gente teve no Olá Mundo dessa semana de preço de apps, que assim, o ovo de chocolate é uma, entre muitas aspas, é uma joia, é um presente, ele foi feito para ser dado de presente. O custo dele não está associado à quantidade de chocolate, que todo ano alguém vai lá e faz, não, mas o ovo tem 50 gramas de chocolate, se você comprar uma barra de 100 gramas, custa... Mas não é sobre isso, é sobre o presente. Então, se você quer dar um presente de Páscoa para uma pessoa e você quer dar uma coisa bonita, especial, dá o ovo de chocolate. Se não, aí se for uma pessoa muito chocolatra e a pessoa falar para você que quer o máximo de chocolate possível e você sabe que é isso que a pessoa quer, tudo bem, vai lá e compra um monte de chocolate em barra para ela. Mas eu acho que as pessoas se perdem um pouco nesse lance do ovo de chocolate, porque a quantidade de chocolate, o preço, mas não é esse o ponto. Eu gostaria de não gostar de doces, porque como um bom intolerante à lactose, se tiver chocolate na minha geladeira, eu vou comer, porque lactei e é isso. E não é um patrocínio, tá? Mas é porque o lactei é mastigável e é mais fácil a absorção. Mas eu gosto bastante de chocolate. Eu não sou tão chato. Eu como qualquer tipo de chocolate. Assim, tem gente que não gosta dessa marca ou daquela porque acha mais gordura. Realmente tem sentido um ou outro com mais engordurado ultimamente, né? Mas, enfim, eu como. Mas ultimamente, nas últimas Páscoas, eu tenho curtido esses ovos de Páscoa um pouco mais diferentes, né? Com aquele recheio bem recheado mesmo, assim, com alguma coisa diferente. Eu achei interessante. Mas, assim, eu infelizmente gosto bastante. Não queria gostar. Eu não tenho muito hábito de comer doce também. Sim, se tiver um pudim na minha frente, eu vou comer inteiro, porque eu adoro pudim. Pra mim, não isso exagero é falar que eu vou comer cheesecake. inteiro. Se for cheesecake, eu como inteiro também. Eu sou do pudim também. Sem exagero, eu posso passar, se não aparecer... Eu não vou fazer um pudim em casa, eu não vou pedir um pudim no restaurante. Às vezes o meu aniversário vai ter, tudo bem. Mas se depender de mim, da minha iniciativa e da minha vontade, eu passo tranquilamente mais de um ano sem comer doce. Não me faz falta, não entra assim. Chocolate também, não tenho o craving que as pessoas têm por chocolate. Dito isso, quando a gente foi pro Chile agora, quer dizer, a Argentina passou no Chile faz uns meses aí, no carnaval. A gente comprou aquele chocolate que é famoso do Chile, aquele Sanhenus, que é um chocolate com amendoim. Tem o choque, sei lá, que tem aqui, é parecido. Bem gostoso. E um que eu sempre gostei é aquele de conchinha, o específico da Guylian, que eu acho que ele é holandês. E cada chocolate específico é um formato, ou uma conchinha, um cavalo do mar. Tem vários desse tipo. Esse dessa marca específica eu gosto bastante. Mas também, sim, a gente passou no aeroporto, tinha no free shop e não comprei, porque ia comer gostoso, e ia ter uma caixa inteira que ia ficar envelhecendo aqui, né? Então, das duas opções do Contente, eu digo assim, a minha resposta na verdade mesmo é nenhuma, porque eu não tenho o hábito ou a vontade, sabe? Mas às vezes, sim, uma vez a cada muitos anos, putz, agora comeria um docinho, hein? Aí, sei lá, um pacote de Bono, uma coisa assim, morango, sabe? Aquela coisa bem industrializada, assim, né? O meu pai tem isso, às vezes do nada, assim, ele come um doce, daí, eu acho que eu tô com a glicose baixa, sei lá. Porque eu tenho isso também, assim, às vezes do Ney nossa, eu comeria um docinho agora, assim, mas é raro, né? Eu tenho muito mais craving por comida salgada, mas de doce, assim, eu gosto de, assim, né? Se tiver um pudim, eu como, se tiver um docinho, eu aceito, mas
não é assim a minha escolha primária. O meu chocolate, que assim, um chocolate que eu gostei muito, que é meio besta, mas eu gostei muito mesmo, é aquele Terry's Orange, que é da Inglaterra, eu acho. Que a primeira vez que eu comi foi o Ben que trouxe pra mim, que ele é lá da Inglaterra. Ele veio aqui pra Floripa e trouxe um pra mim de presente, que é um chocolate em formato de laranja, e você separa os gominhos, e ele tem sabor de laranja, né? Chocolate com aquele aroma de laranja. É uma delícia, eu gostei. Não sei como é que tá hoje em dia, né? Não sei se o sabor chocolate também chegou por lá, mas eu gostei bastante desse chocolate. E eu discordo de você, Contente. O Contente falou aqui que não existe chocolate bom fabricado no Brasil. E eu discordo, tem bons chocolates sim. Eu não vou citar nenhum aqui, porque ninguém tá patrocinando. Mas se você procurar, tem. Não vai achar nos supermercados, provavelmente. Hoje em dia, chocolate que você acha no supermercado é torrão de açúcar com manteiga de cacau. A gente foi num rodízio de pizza uns dias atrás, e aí passou assim a pizza de chocolate, né? Depois já na parte das doces. Aí só pelo cheiro eu já... Não vou querer não, valeu. Aí eu falei pro Rafa, deixa eu pegar só um pedacinho desse chocolate. Cara, era aquele chocolate de guarda-chuvinha de chocolate, assim, tipo... Era muito ruim, muito ruim. Eu peguei, tipo, assim, eu peguei o garfo, um dentinho do garfo, um micro quadradinho daquele chocolate. Eu botei aquilo na boca... Eu tive que, tipo, quase que escovar a boca depois pra tirar o gosto horrível que ficou. Nossa, muito ruim. Engraçado que o Mendes comentou que, se eu estiver na rua, não comeria um pudim, né? Tem um restaurante aqui no Rio de Janeiro que eu gosto muito, que ele tem um pudim com raspas de pistache. Eu nunca tinha visto isso. E aí eu olhei aquilo e falei, nossa, é o cúmulo da moda, né? Botar pistache no pudim. O pistache tá em alta, né? Tá na moda. Mas foi um negócio que ficou tão bom, que toda vez que eu vou lá eu peço. E lá tem o meu segundo doce favorito, que é tiramisu. Tiramisu e pudim são dois doces que eu olho assim e falo, putz, esse aqui eu não aguento, eu tenho que comer. Mas... Tiramisu é um dos poucos doces que eu faço às vezes. Sério? Caramba! Nossa, esse eu adoro tiramisu. Eu não sei fazer, gostaria. Pudim eu sei fazer, mas tiramisu não é muito difícil, não. Não. Mas toda vez que eu vou nesse restaurante eu peço esse pudim, ele vem com a raspa assim por cima, aí dá aquela crocânciazinha assim no pudim. Não é um negócio que parece que combina, mas é muito gostoso. Se tiverem a oportunidade um dia de experimentar, eu recomendo. Inclusive a gente deve gostar de tiramisu porque tem gosto de café, né? Exato. Voltamos ao café. Sempre volta a café. Eu coloco uma pitadinha de amaretto no expresso onde eu molho o biscoito do tiramisu. Fica perfeito, fica a dica. Muito bem, para achar os links de tudo que a gente comentou no episódio, vai em gigahertz.fm/adt/472 ou também dá uma espiada no seu player de podcasts. Obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações, que mandam perguntas em gigahertz.fm/feedback, quem recomenda também o ADT, muito obrigado. Quem vai em gigahertz.fm/apoio e, entre as outras coisas, recebe a edição sem edição, Eduardo Garcia pela edição do podcast e a vocês, Arthur de Vigir e Guilherme Rambo, por mais uma co-apresentação de mais um episódio. Valeu, eu tô lá no mastodon.social, @inside, apresento também o Olá Mundo aqui na Gigahertz. Boa, e pra falar comigo é só ir no Instagram ou no Threads, no @Arthur_Gvigir, e às terças e quintas-feiras lá no Bom Dia Tech. Pra falar comigo, MVC Mendes, lá no Threads, apresento por aqui o Área de Trabalho e também o A Fonte. Pra Alura, eu apresento o IA Sob Controle e meus textos vocês acham no 9 to 5 Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Até!